Depois que eles já fritaram quem tinha que fritar com a mão forte do Estado, tá todo mundo querendo saber qual que é a próxima bola da vez. E pode ser qualquer um. Foi uma jogada de mestre, se for pensar, porque ele julga, resolve tudo, executa, né? E impede que as pessoas combatam isso nas ruas, porque elas estão com medo de serem presas. Não subestimem esse avanço. Não finjam que vocês realmente enxergam um regime de exceção quando vocês não estão vendo. É fácil ver. É só olhar. Tem os sinais, tem as pessoas, tem os mortos, tem os sequestrados, tem os torturados. É só você ver. É fácil de enxergar a cara de cada um. Só que a imprensa esconde isso de vocês. Não pensem que somos poucos. Eu acho que nós somos muitos, mas a gente está desorganizado. Então a gente tem que se organizar. Procure pessoas que pensem como você, que na hora que a gente se organizar, a gente vai retomar esse país. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Direita das Gerais, que nasce com o propósito de ouvir vozes influentes do cenário político mineiro. Queremos trazer candidatos, especialistas, pessoas que, de fato, tenham um real impacto na construção do futuro de Minas Gerais. A ideia é um espaço muito aberto para o debate, conversas francas, um diálogo livre de censura, e entrevistas que agreguem, que contribuam para a formação do convencimento das pessoas, especialmente nesse período pré-eleitoral que se aproxima, que mal começou e que já está despertando sentimentos muito intensos. Então, este é só o começo. O nosso compromisso aqui é com informação de verdade, com muita transparência, e principalmente com a defesa de uma ampla liberdade de expressão, sem castração de debate, pluralidade. E eu espero que vocês se inscrevam nos nossos canais. A gente iniciou essa jornada hoje. Estamos no Spotify, no TikTok, no YouTube e no Instagram. Então, eu convido vocês a se inscreverem, a darem seu like e nos acompanharem nessa jornada maravilhosa que promete. E eu estou especialmente feliz e muito lisonjeada, porque já nesse episódio inaugural eu tenho aqui nomes de peso e muito influentes, não só no cenário mineiro, mas nacional também, na comunicação. São 3 convidados, eu vou começar com ela, nossa vereadora maravilhosa, brilhante, Fernanda Altué. A Fernanda, ela é casada, mãe de 2 filhos, advogada pós-graduada em Direito Público pela PUC, trabalhou por quase 10 anos como assessora no TJ e foi promotora de Justiça pelo Estado de São Paulo. Foi uma das primeiras filiadas do Partido Novo aqui em Minas, foi candidata a vereadora pela primeira vez em 2016 e já angariou 6.049 votos. Em 2024 foi a 4ª vereadora mais votada de BH com 18.682 votos, vice-presidente da Câmara Municipal de BH, integrante da Comissão de Legislação e Justiça e presidente da Comissão Especial de Estudos dos Contratos de Ônibus. Além de tudo isso, é uma amiga de infância. Bem-vinda, Fê, obrigada pelo convite. Obrigada, Camila. Eu quem estou lisonjeada de estar no primeiro episódio, né, do Direito das Gerais. E a gente precisa, de fato, falar tecnicamente, falar abertamente a respeito dos abusos que estão acontecendo neste país, porque as grandes catástrofes que aconteceram na história da humanidade aconteceram não pela coragem de quem fez acontecer, mas pela omissão de quem ficou calado e deixou que as coisas acontecessem. Então, sem dúvida, a gente precisa começar a falar e agir para a gente não perder esse país. Concordo, 100%. Também aqui na minha frente, Marco Antônio Costa, amigo também, jornalista, advogado, graduado pela PUC, mestre e doutor em Direito Constitucional, ficou nacionalmente conhecido por sua participação como comentarista em vários programas jornalísticos e de debates da Jovem Pan, o Pânico, né, além de vários outros, e por sua atuação pública em defesa da liberdade de expressão no Brasil, especialmente à frente do IFPE, Institute for the Freedom of Press and Expression Brasil, IFPE Brasil, organização dedicada ao monitoramento e à proteção das liberdades de imprensa e de expressão. À frente do IFPE, passou a liderar muitas iniciativas ligadas à defesa das liberdades, dentre elas o Observatório do STF, que é dedicado ao acompanhamento das decisões da Corte com impacto sobre direitos fundamentais. Em 2025, coordenou o relatório, o Inquérito do Fim do Mundo, do STF, 6 anos de estado de exceção no Brasil, e nesse mesmo ano recebeu o Troféu Liberdade por sua atuação cívica nesse campo. A partir de 2025, seu nome começou a ser citado na imprensa como possível candidato ao Senado por Minas nas eleições de 2026.
Nesse contexto, se filiou ao Partido Liberal e passou a ser apontado como um dos nomes do campo conservador para a disputa. Que notícia boa, né? Obrigado, que introdução grande. Obrigado, Camila. É o seu Não, mas eu fiquei, simplesmente. eu fico muito feliz e me sinto privilegiado de estar aqui. A Camila sempre conectando as pessoas, né? E com iniciativas que eu acho que são fantásticas. Então, para mim, é uma honra estar ao lado da Fernanda, estar ao seu lado, ao lado de uma bancada tão qualificada. E acho que o papo vai ser muito legal, porque eu tô querendo ouvir o que a mesa pensa sobre os últimos acontecimentos. Sim, teremos muito pela frente. E do meu lado, o Antônio Claret também se tornou um grande amigo, advogado, com sólida formação em gestão e economia, ampla experiência no setor público, onde ocupou vários cargos de direção, além de ex-vice-presidente do Instituto Liberal. Reconhecido defensor do liberalismo, ativo nas redes sociais, há anos participa de um programa diário de rádio e TV em Minas Gerais, excelente programa, inclusive, recomendo, consolidando-se como uma voz influente na promoção da liberdade econômica individual. Gente, eu estou muito satisfeita, porque eu acho que o debate vai ser de altíssimo nível. Nós todos somos advogados, o que acaba levando o debate um pouco mais para a técnica, né? E isso é bom, porque eu acho que falta muito isso hoje em dia. Infelizmente, diante de tudo que temos visto, eu ainda encontro colegas defendendo abusos na esfera do judiciário, e isso me deixa bastante assustada. Então, eu acho interessante a gente começar essa conversa pela técnica mesmo. E aí, a minha ideia é explorar hoje a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, tudo que envolve isso. Eu achei interessante, logo hoje eu li uma notícia, uma matéria na coluna da Malu Gaspar, e ela dizia mais ou menos assim: está na hora, superado o golpismo, está na hora do STF voltar para o seu quadradinho. Ou seja, já prestou o serviço que Exatamente. Precisava prestar. Basicamente, ela disse assim: foram muitos excessos, muitos abusos, mas tudo por uma boa causa. Entendi. Então, embora seja uma jornalista militante, infelizmente, essa é a tônica repetida por muitos juristas. Mal sabe ela que quando se cria um monstro, você não prende ele de novo, né? É mais ou menos a liberdade, né? Ela vai sendo arrancada em fatias e é impossível retornar ao estado normal das coisas. E acho que o mais irônico, triste, é muito triste, né? Mas tem um elemento de tragédia e uma pitada de ironia sádica, que é a galera finge que o cérebro é atrofiado, né? O pessoal finge. Nessa coluna, ela aponta várias ilegalidades. Todos os excessos. Eles sabem. Eles sabem numerar. Eles enumeram. Eles vão começar a enumerar agora. Se eles quiserem colocar o Supremo de volta na caixinha, o que eu acho improvável, né? Mas eu acho que talvez isso seja uma forma da Malu Gaspar lidar com o fato dela ter sido tão antiética durante tanto tempo, e às vezes precisa de um pouco de redenção. E daí também ela não quer passar um atestado de total pró-regime. Então ela faz isso para ter lá uma escusa de consciência, para falar, pelo menos eu apontei os abusos. Como se isso equivalesse ao trabalho que, por exemplo, a Fernanda faz, ou que a Camila faz, que o Antônio faz. Ou até uma Antônio, posição preventiva, né, Claret? Minha mãe e minha esposa me chamam de Antônio. Você é o terceiro a me chamar de Antônio. Assim. Antônio. Bem-vindo ao clube. Vou colocar você no WhatsApp com minha mãe e minha mulher. Você é muito Antônio. É muito Antônio. Eu só conheço como Claret. Mas é interessante essa questão da coluna, né, que você falou. Coincidentemente, eu tinha acabado de ver, porque ela efetivamente fala que foi por uma boa causa. Ela coloca entre aspas, foi por uma boa causa. E fico me lembrando das ditaduras. Normalmente as ditaduras, a justificativa é que é por uma boa causa, né? Sempre a ditadura, a gente está suprimindo direitos individuais, mas é por uma boa causa. Exatamente como ela colocou. Então a gente não deixa de pensar em ditadura, né? O próprio nazismo foi por uma boa causa naquele momento, né? Se você coloca e você pesquisa a origem do nazismo na Alemanha, a justificativa de circunstâncias políticas e econômicas da Alemanha naquele momento são muito parecidas com a do Brasil. E o que movia... Já vou te chamar de nazista, você sabe, né? Não, isso é fato. Você sabe disso, né? Você trouxe a coisa bem desenhada, com cuidado, mas vamos falar isso. Não, mas que é interessante isso, porque também existe uma questão anacrônica aqui das pessoas presumirem que todo mundo sabia o que estava acontecendo no regime.
né? E não era todo alemão que sabia. Você tinha os radicalizados, Sim. você tinha os nazistas mesmo, aquela galera completamente sádica e cruel que montou. Os caras montaram uma indústria de morte lá, né? Isso. Uma linha de produção de morte. Às vezes, olha só, Samantha Meyer Plug, que foi casada com o Gilmar Mendes, tem um livro sobre liberdade de expressão e eu tive aula no mestrado com ela. E ela fala, minha avó, alemã, que ela tem ascendência alemã, não sabia. Até aquela época, antes da avó morrer, era debitado na previdência, né, social, no que vinha da previdência social, nos proventos, para o fundo dos judeus na Alemanha, tal, uma parte da renda dela, né? Mas a avó falou, ela costurava os uniformes da Gestapo ou dos soldados nazistas. E não sabia nem pra que era. Ela não sabia que existia isso daí. Ela realmente não sabia que tinha esse negócio, entendeu? E não tinha motivação racial. A avó, no caso. Então a galera presume muita coisa, mas quando você vê o reino de terror que surgiu aqui no Brasil, e você tá vendo todo mundo quieto, né? Quantos por cento da população brasileira tem notícia de fato o que isso significa em termos jurídicos e Eu acho políticos? que nem 10%. Também acho. Eu Nem acho que 10%. é muito pequeno. E quando você fala disso, quando você faz essa denúncia, como você faz várias vezes na Câmara, Superman, vou falar Superman aqui porque alguém vai falar que eu sou Lex Luthor, né? Mas o Superman lá também fala, várias vezes acompanha nas redes, tudo. Muita gente fala assim, é ditadura, não tem democracia, então por que você está aí falando essa bobagem? Muitas pessoas trazem isso, né? Querendo reduzir o que está acontecendo. Trazem tanto que eu parei de falar que nós somos uma ditadura e começo a afirmar que nós não somos um Estado democrático de direito. Tá certo. E isso eu tenho certeza. Isso a gente pode afirmar. Podemos. Porque o Estado democrático de direito é o Estado ter como base a lei e a Constituição. Que não existe. O Marcília respondeu isso outro dia falando o seguinte, não, tudo bem, a gente está aqui no podcast falando, mas e o que eu não estou falando? E o que eu deixo de falar? Porque existe uma autocensura. Não, existe o medo, né, Camila? Em relação a existe um medo grande. Assim, e a gente fala, mas a gente toma um cuidado com as palavras. E mesmo porque tomando cuidado, contrário à ampla liberdade de expressão. E mesmo tomando cuidado, mesmo tomando cuidado, pode acontecer muita coisa. Você sabe disso. Eu já fui vítima de um inquérito da Polícia Federal em 2023. Fiquei 7 meses morrendo de medo. É claro. Morrendo de medo. No final, fiz uma transação penal. Mas e por quê? Qual que era o meu crime? Divulgar fake news contra o Lula. Então, assim, isso aconteceu. Isso não foi. Isso não é censura, não? Logo depois que acaba as eleições, isso pra mim é censura. Foi uma postagem nos stories, né? Que você fez. Stories 24 horas. E aí veio um vereador do PT. Né? Agilidade. Um vereador do PT. Não é seu colega, de outra cidade, fez uma denúncia, não foi anônima. Mas, Clara, é importante você trazer isso. Hoje, a nossa república, né, os nossos 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, é um jogo de cartas marcadas. Tem quem leva, tem quem julga e tem quem executa. Verdade. Porque o jogo é combinado. Não é possível ter uma sinergia tão ampla da forma como a nossa república está funcionando, da forma como... Vocês já viram um podcast do Cacai? Não. Onde ele fala que a soltura do Lula veio de uma ADC que foi ele quem redigiu. Nossa. Que foi a ADC dos presídios. Não sabia. Não, nunca vi isso. Tem um podcast dele falando isso. Que a soltura do Lula veio dessa ADC, toda na dúvida se é ADC ou DPF, dos presídios, que foi ele quem redigiu, muito embora não tenha sido ele quem impetrou, né? Obviamente ele não tem legitimidade. Mas foi ele quem redigiu. Presta atenção agora na própria ADPF das favelas. O contexto não é o controle do STF sob a atuação da polícia do Rio de Janeiro. O contexto dessa ADPF das favelas foi na época da pandemia. Foi, 2021. Foi na época da pandemia. Como que vai ser a relação da polícia com o morador que não é milícia, que não é traficante, e o direito dele, a parte do direito constitucional e direitos humanos dele como morador dali, para não ser misturado com todo mundo. E de repente vem um conselho de direitos humanos, pede quais medidas devem ser tomadas pelo STF, lindamente desenhadas, e item a item, esses itens todos foram acolhidos pelo Alexandre de Moraes.
Tem um jogo de carta marcada, gente. E aí isso remete sempre à falha estrutural do sistema que a gente criou, o que mostra que nós somos péssimos engenheiros, péssimos construtores, péssimos arquitetos de um ambiente republicano. A estupidez é gigante, você vai me desculpar, agora fazendo só um pouquinho de autocrítica aqui dos nossos antepassados, e a gente tem a responsabilidade de mudar isso, uma vez que você tem ciência do absurdo que é. Você cria uma Suprema Corte, você dá 4 instrumentos de controle concentrado, você dá 12 tipos diferentes de iniciativa, né? 12 legitimados diferentes. Aí, dos legitimados, você cria um ambiente mais relativo ainda, a entidade de classe de âmbito nacional, pronto, esquerda domina o terceiro setor, pau na máquina. Partido político com representação no Congresso Nacional, basta um deputado federal. Vai lá, ajuiza no tapetão aquilo que passou no Congresso Nacional, no Supremo, né, desaparece. E, às vezes em decisão monocrática. A gente deu HC para os caras, 74 mil decisões monocráticas via HC todo ano, quer dizer, que vem dos gabinetes desses caras. Parabéns para nós, né, porque precisa chegar um HC até o Supremo Tribunal Federal. Isso para mim é coisa de retardado mental. Cria mercado de balcão de HC, cria Cacai. Cria 5 grandes interlocutores criminalistas de grandes escritórios com 11 ministros inamovíveis. Por que inamovíveis? Porque você entregou o Congresso no colo desses caras, o foro por prerrogativa de função. A gente criou um sistema disfuncional. Ele é estúpido, ele é burro. É que nem uma máquina que não funciona, um carro que não funciona. A gente tem que entender isso de uma vez por todas. Não dá para mudar, tem que tirar o vagabundo de lá que está cometendo crime em série e tem que mudar toda a estrutura e refundar esse sistema, porque senão você só vai tirar um para colocar outro. Se não mudar a máquina, você vai... E ela tem que se tornar mais irrelevante. A gente criou essa relevância para o STF. A gente entregou uma TV Justiça. Na Inglaterra não é televisionado, nos Estados Unidos também não, na Alemanha também não, nas cortes mais renomadas não é televisionado. Por quê? E tem uma justificativa. Exatamente para não apelar ao ego do cara, à vaidade do cara, ao discurso politizado. A gente fez tudo errado. Sim, eu tô olhando desde 88, tá tudo errado. Mas aí você pegou na veia. Desde 88. É a Constituição, é a nossa Constituição socialista, que às vezes eu falo, o pessoal, você tá sendo ideológico. Não tô sendo. Ela foi criada e 2 anos depois caiu o Muro de Berlim. Então a gente criou a nossa Constituição num contexto de acabar de sair de uma ditadura que era considerada de direita, que eu tenho discussão sobre isso, mas era considerada de direita, e traz uma Constituição socialista no sentido de que ela concentra todo o poder em Brasília, todo o poder lá no alto, e por isso é socialista, né? Grande concentração de poder, pouca descentralização, acaba que ataca muitos direitos individuais, né? Muito direito coletivo. Você vê a questão da função social da Terra. Isso é coisa de maluco, função social da Terra. Então, assim, tudo pra mim tá na Constituição de 88. É exatamente o que você falou. Você quer resolver? A gente tem que rasgar a Constituição de 88. Não é emenda. Que emenda não vai resolver, não. Eu acho que tem que queimar a Constituição de 88. Começar outra de novo. A solução é pela ruptura, né? Ruptura. Tem que haver ruptura. E isso pouca gente entende. Mas tem que falar... Eu vou falar até de uma forma agora, bem específica. A ruptura do sistema. Do sistema. Agora, a ruptura do sistema, ela vai acontecer... A gente pode... É que nem colocar uma vareta numa roda de uma bicicleta, né? Às vezes é um tilt que você dá, é uma travada que você consegue via Senado, né? Mas tem que ser de proporção épica. Você tem que dar uma travada. Porque senão, é o que ele falou, tem senador bem ordinário, canalha, falso, mentiroso, falando... A decisão monocrática aqui vai ajudar ali, tá aí o negócio aqui. E ele fica pegando ali filigranas pra falar que vai resolver. Mentira, não vai. Se você pegar e falar, não, o contexto é reformista a médio prazo e eu preciso fazer micro-reformas aqui pra conter a loucura institucional... Ok, mas aí tem um planejamento público, inclusive. Não é uma coisa que precisa ser feita a 4 paredes. É um negócio que tem que ser publicizado. Eu acho sim, eu concordo que começou na Constituição. Agora, o método ali foi... Houve muita estratégia, né? E planejamento a longuíssimo prazo. Coisa que... Aí eu concordo com o Marco que a gente falhou muito porque a gente subestimou essa estratégia do lado de lá. Então... O que foi feito? Esse aparelhamento, essa ocupação de espaços, quando chegou no Supremo, que é o momento atual,
está tornando quase insolúvel a questão, né? Porque se você for pensar desde a Constituição, a gente enfrenta problemas de corrupção no legislativo, desse bastidor sujo demais, mas hoje em dia o que acontece é que o STF está inteiro aparelhado, né, ou cooptado pela esquerda, e existe esse conluio com o executivo. O legislativo, por mais que a gente debata aqui as iniciativas do legislativo, é muito difícil a gente acreditar que eles vão avançar com esse STF. Verdade. É muito difícil a gente apostar em qualquer... Haja vista o caso IOF, né? Haja vista anistia, haja vista IOF. IOF foi uma coisa... Bizarro. É de aula, né? É pra você dar uma aula sobre isso, exatamente. Né? O legislativo vai, barra o aumento de IOF, vencemos. Nós que somos... democraticamente eleitos. Vem um STF. STF não. Seu amigo não. Xandão. O monocrático. Xandão foi lá, foi uma decisão dizendo o seguinte: vocês não valem nada. Ele enterrou a voz de quantos milhões de brasileiros que votaram naquelas centenas de deputados. Tá valendo nada, viu, vereador? Votaram. Tá valendo nada, legislativo. Isso aí nós somos últimos na fila do pão. Você sabe que assim, eu tenho uma divergência em relação a vocês no seguinte aspecto. Eu acho que há certos pontos que foram planejados. Eu acho que outros aconteceram e vamos ver se cola, só que colou fácil demais. Sim, pode ser. Isso é bom também. Eu particularmente acho que eles não têm a inteligência de ter um planejamento tão a longo prazo que caminhou tão no timing perfeito como tudo tinha que acontecer. Não. Teve muita sorte no meio do caminho. Não, teve muita sorte, poder não. Você vai ciscando e vai puxando. E a galera vai cedendo, você vai vendo espaço e você vai. É puxar a corda, né? Tem um comichão. Vamos puxar a corda até onde eu acho que fizeram. Aí fala assim, fizeram. Se der ruim, a gente volta. Opa, não deu nada. Eu penso nos meus meninos. Entendeu? É mais ou menos parecido. Quando faz coisa errada, aí fala assim, deixa eu ver como é que mamãe vai fazer. Foi. Então ele faz mais uma vez. Foi também. E aí vai o próximo passo. Foi também. Agora escracha, meu povo, porque a gente pode fazer tudo, porque a narrativa já foi posta. Já foi posta. E já tá comprada, né? A narrativa, às vezes nem foi pensada pra prestar pra isso, mas acabou prestando. Eu acho que o único cálculo que de fato aconteceu foi em 2021, quando eles descondenaram o Lula. Ponto. A partir dali, houve cálculo. Sem dúvida. Né? Porque o que a gente está vivendo hoje decorre desse momento. Não, antes 19. 19 eu penso em 19 também. Na verdade, antes. Isso é legal. Isso eu adoro. Isso é um debate acadêmico maravilhoso, porque a gente pode academicamente falar. Então, e audiência, eu queria que as pessoas entendessem que isso aqui é a linha do tempo pra gente chegar aqui. Então, a imprensa, ela manipulou tanto a informação que pouco se fala desse passado muito recente que gerou o atual estado de coisa. Então, acho que vale a pena a gente tentar desenhar essa linha. 2019 aconteceu o quê, Marcos? O nojo, na verdade, o inquérito, a abertura do inquérito da estado de coisa. Estado de exceção. Não vamos falar o nome certo, né? Estado excepcional. E a... 2019, então... 2019 houve a instauração em abril do inquérito das fake news. Só que aí já tinha método e planejamento. Já. Por quê? Porque eles estavam olhando pro Bolsonaro chegando para quebrar o Teatro das Tesouras. Sim. E a vampirada, a galera do Teatro das Tesouras, que, se alimentou da máquina e parasitou na máquina pública durante décadas. Direita, entre aspas. A direita socialista fabiana. Essa daí, welcome to Brasil. Isso é direita socialista fabiana. Aquela bicuda, né? Bicudíssima. E a gente fez parte dela. A gente é muita gente. Fez, Não é que eu fiz parte. A gente é muita gente. A gente é muita gente. Fale por você. Vocês fizeram parte. Fale por você. Eu não somente fiz parte, como eu fiz campanha para Aécio Neves na Praça da Estação, cheia de adesivo. Tem foto desse momento. E eu acreditei no Aécio. O Aécio, pra mim, era direito. Você acreditava no nosso Você acreditou, mas no dia que parou de acreditar também, você não ficou arrumando justificativa. Né? Você virou a página e pronto. Porque as coisas funcionam assim, porque né? o discernimento faz parte também do nosso... Mas que funcionava bem esse Teatro das Tesouras, né? A gente realmente acreditava que era direito. Só que daí, acho que eles são a representação mais burocrática do sistema. Porque você estava falando em sistema de justiça socialista. O STJ é a prova cabal disso. Se os estados realmente tivessem autonomia, a gente nunca precisaria de um tribunal superior para uniformizar a interpretação da legislação federal. Porque a legislação federal ela tem que cuidar só de questões de interesse nacional que tem que estar lá na última instância. Lá, assim, não é nem última instância, é um grupo diferente de questões que o governo federal vai lidar. A maioria
do dia a dia, da tensão humana, da convivência humana do legislativo tinha que estar nos estados. Claro. E Uma república federativa é assim, deveria ser assim. Mas é a nossa federação. Diferente, a né? nossa federação. É unitária. A nossa federação. A nossa federação veio de um governo unitário, Exato. que foi Perfeito. o governo português, e ela não é centrífuga, ela é centrípeta. Então ela é voltada para o poder na União. Resumindo, é um país que Mas se eu dividiu em estados. Diferente dos Estados Unidos, que são estados que se uniram em um país. Na Mas eu verdade, não é sei um país único que se dividiu em Sesmarias, porque não conseguia manter o território tão grande contra invasões. Você distribui essas áreas, mas está todo mundo relacionado ao rei. Sim, mas sim, assim, a origem nossa é um país. É, por pura diferente. conveniência, exatamente. Mas assim, eu não sei se isso me convence tanto, não. Por quê? Porque isso daí é o que a gente aprende na faculdade. Da origem, né? Não, porque... Qual que é a sua tese, então? Eu tava pensando nisso agora, né? Eu falei, cara, quando a gente estuda, eu dei aula para concurso público, né? E a gente fala exatamente isso, né? Centrípeta, centrífuga, a maneira como você vai chamando o poder para a união. Mas, na verdade, né? Vamos olhar para o fenômeno constitucional como ele é. 1824, 1891, 1934, 37, 46. Diga-se de passagem, foi a melhor Constituição, 1824, isoladamente. Então, só que daí a mais liberal delas, sem dúvida. Então, esse é o ponto. Porque a hora que você vê que existe uma tendência de centralização de poder, você começa a falar, peraí, mas também dentro de uma lógica já onde o discurso socialista, depois de 1891, existe o marxismo já. Como movimento, ele começa a se fortalecer e isso começa a alcançar mais pessoas, mais lugares e tal. E daí você vê, na verdade, é triste isso, mas é fruto de uma cultura autoritária e centralizadora do povo brasileiro. Sem dúvida. Então, se deixar, o negócio vai concentrando e vai se distanciando da própria população que não quer saber de política. Acho que a gente pode falar que é até da América Latina. É uma característica muito da América Latina. Exato. De centralização e de desvario autoritário. A galera gosta de um ditador para chamar de seu. Verdade. E o quanto mais demagogo o ditador, melhor, porque é o cara que engana melhor a gente. Vai falar que vai botar comida na mesa, que vai dar emprego, que vai fazer tudo. A gente não tem que fazer nada. Eu acho que essa cultura paternalista do salvador da pátria vem muito da Constituição, né? Muitos direitos, pouquíssimos deveres. Então, o protagonismo individual fica em segundo plano e essas pessoas acham que realmente o Estado vai resolver a vida delas, né? E aí, eu acho que hoje o problema é que essa cultura que se estabeleceu pelo esquerdismo e pelos sociais-democratas, né, que ficaram muito tempo também, como ela foi muito alimentada, hoje as pessoas não conseguem enxergar que esse ditador está no Supremo, né? Que a gente vive uma ditadura muito inédita no mundo. Provavelmente no mundo. Uma ditadura que vem do judiciário, eu não tenho conhecimento. Então, as pessoas têm muito mais dificuldade de entender que é a ditadura. Primeiro, porque elas estão acostumadas com alguém dando ordem e elas aceitando. A ideia do controle fácil. A gente é muito facilmente controlável no Brasil. A gente vive sob o paradigma da decisão judicial se cumpre. A decisão judicial, ela é certa, porque ela vem de um juiz. Como ela pode ser errada? Então as pessoas não contestam a decisão. E daí tem o exercício de cinismo da Malu Gaspar e companhia, que olham a ilegalidade, enxergam ela pelo que ela é. E esse artigo é como se fosse ela meio que mostrando pra todo mundo, gente, eu não sou idiota não, tá? Eu só sou uma apoiadora da perseguição. Mas muita gente pensa assim. Reconhecimento muita de gente culpa pensa dela. assim. Faz uma postagem. Eu fiz uma postagem recentemente falando da prisão do Bolsonaro, que a gente ainda vai chegar nesse assunto. Muitas pessoas falam assim, mas ele matou 700 mil pessoas. Mas ele fez brincadeiras. Ninguém quer entender o porquê dele estar preso. Não. Ninguém quer saber se está vivendo um Estado democrático de direito. Quer ter ali ele preso, porque acha que ele tem que estar preso, igual numa ditadura. Mas é a narrativa de fundo que eu te falei. A narrativa cola. Sim, perfeito. É a narrativa. A propaganda é vigente, né? É a Porque narrativa. o espantalho foi criado em 2018 já. A Globo começou a criar o espantalho em 2018. O discurso da ascensão do fascismo, antes de estar na boca do Alexandre de Moraes, estava na boca do Celso de Mello, quando ele vota para transformar transfobia em equivalente ao crime equivalente ao racismo. E agora ele inventa fascista, tipo penal. Né? Ele inventa tipo penal com base num conceito que não existe. Não existe transfobia enquanto conceito. A gente podia ter falado do tipo penal, né? Golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado democrático de direito. Me explica o que é isso, gente.
Eu acho que a gente podia dar um passo para trás e começar até, assim, como chegamos na prisão do Bolsonaro. Eu acho Qual que lá... delas, né? Que ela foi preventiva, agora já não é mais a preventiva. Não, nós estamos exato. no cumprimento então, mesmo. vamos tentar já. explicar esses dois. Eu acho E entra no aspecto de generais sendo condenados pelo STF com o Superior Tribunal Militar calado. Calado. Isso é vergonhoso. Mas foram em 48 horas. Foram em 48 horas. A Não, preventiva eu não sei como generais não foram julgados pelo Superior Tribunal Militar. Bem louco. Então, a gente tem lá atrás, em 2020, 2021, a imprensa começando a minar o Bolsonaro com questão de discurso intimidatório, reuniões antidemocráticas. Então, essa narrativa começou lá atrás, criminalizando situações que não são crime. Né? Então, assim, você questionar a urna virou crime, assim, Virou odioso. Crime. Virou crime. Você, assim, quase ninguém pode falar um negócio desse hoje em dia, né? E aí isso começou lá atrás. E aí comprou-se a narrativa. Beleza. Só que agora, esses abusos, né, foram sucessivos abusos. Então, eu acho que a gente podia começar a destrinchar cada um deles. Eu acho que talvez o primeiro seja o foro. Esse programa vai ter quantos mil episódios? Não, vamos tentar resumir os principais. Os principais. Pra mim, começou prerrogativa de foro. Foro privilegiado, prerrogativa de função. Foro por prerrogativa de função. Eu fiz um estudo disso uma vez, Camila, que eu dei até na Milton Campos uma aula lá. Então, ótimo. Comecemos por você. Você acha que o foro privilegiado que ele não tinha pode ser o início? O início foi o inquérito das fake news. Beleza, 2019. Qual foi a situação? Ministros do STF começaram a ser atacados. E aí a gente tem, que a gente até falou a respeito disso, uma mistura entre o agente e o Estado. O Estado sou eu, ficou para trás. Lá na França, Rei Sol acabou há muito tempo. Quando você ofende, você pratica um crime contra um agente público no exercício da função, inclusive, crimes que são privados, calúnia, injúria e difamação, eles passam a ser, inclusive, públicos. Uhum. E quando você tem ofensa a ministros do STF, essa atuação para combater tinha que ser pessoal deles e não ser confundida com o STF como instituição. Então, abriu-se o inquérito das fake news, o Toffoli era presidente do STF. Ele era presidente e a revista Cruzoé teve como capa o amigo do meu pai, que era o Dias Toffoli. Isso. E o Toffoli, através de uma portaria, indicou o Alexandre de Moraes para ser o relator. Bem, isso acontece em 2019. Em 2000, aí fica o inquérito das fake news, que virou inquérito do final do mundo. E, gente, vamos pegar em termos jurídicos criminais. Você abre um inquérito para investigar um fato certo e determinado. Com duração definida. Óbvio. Pré-determinado. Todo inquérito tem prazo. E tem proliferação de inquérito advinda desse inquérito também. Tem vários dentro Exato. Tem vários dentro. E você começa a parar Tudo para em sigilo também, né? Sim. Não, tudo. E você Tudo começa a parar para pensar que o Código Penal estava sendo discutido, o juiz de garantias, que é o juiz que participa da fase de investigação, dando ali habeas corpus, dando decisões durante o inquérito. Ele não pode ser o julgador do processo para você não contaminar o julgador. Duas discussões acontecendo paralelamente no mesmo momento. Ok. Em 2023, acontece toda aquela parte de danos e de invasão ali da esplanada. O Alexandre de Moraes, ele pega um artigo do regimento interno do STF, que é um regimento interno da época da ditadura, e justifica a abertura por conexão com os fatos do inquérito das fake news, para que ele seja o relator. Ele já assume a relatoria de uma forma ilegal. Ele já assume a relatoria de uma forma ilegal. E mais, existe uma DPF no STF, com trânsito em julgado, decisão erga omnes, efeito vinculante, onde a decisão foi com uma única divergência, ministro Marco Aurélio. E a análise foi desse artigo específico do regimento interno. E o STF fala o seguinte, o STF pode investigar atos que aconteçam dentro de suas dependências, mas o STF não pode processar e nem julgar. E eles ignoram essa decisão do STF e, com base no mesmo artigo, começa o julgamento das pessoas do 8 de janeiro. Por que é interessante julgar essas pessoas do 8 de janeiro no STF e não do juiz de primeira instância? O foro seria a Justiça Federal do Distrito Federal.
Porque quando você julga por um juiz federal, você pode recorrer para o TRF, você pode recorrer para o STJ, você pode recorrer para o STF. Duplo grau de jurisdição. Quando o STF julga, você não tem obrigação de prisão em segunda instância, porque ele é a instância inicial e final. Então você julga e você prende. Não cabe habeas corpus contra a decisão de Câmara no STF. E essas pessoas foram condenadas em questão de meses a 17 anos de prisão. E aí, pra mim, é o colar-colou. Na hora que isso cola, gente, abre a porta do inferno. E ao mesmo tempo, o que ele conseguiu? Ele conseguiu angariar o medo das pessoas de irem pra rua. Então, foi uma jogada de mestre, se for pensar, porque ele julga, resolve tudo, executa, né? E impede que as pessoas combatam isso nas ruas, porque elas estão com medo de serem presas. Você entende? Então, a gente ficou muito refém desse imperador. E daí... Não, mas eu acho tão legal a maneira como a Fernanda tá construindo, reconstruindo, e você começa a olhar e fala, bicho, é inacreditável que no ambiente jurídico esse debate que a gente está tendo aqui não existe. Não acontece. Nas universidades você não vê esse debate acontecer, nas faculdades de direito em geral, inclusive nas privadas. E daí você se pergunta, poxa, qual que é o real compromisso de uma academia ou do ambiente universitário? Não é a busca da verdade acima de tudo? Quer dizer, não é, e não é o caminho que te coloca nessa busca pela verdade? E eu percebi com dor no coração que todos os professores que me formaram se dobraram pro sistema. É isso. Carlos Ari Sandfeld, Oscar Vilhena Vieira. Deus me livre esse cara, Oscar Vilhena Vieira. Puta esquerdista horroroso. E eu tenho essa curiosidade. Não, eu falo, diretor da GV, tá? Não, o cara pode ser esquerdista, mas o dever dele de ensinar é maior. Mas é cínico, é safado. Guarde o tesão jurídico, o tesão político pra ele, mas o dever dele é de ensinar. Mas esse é o meu ponto, cínicos e mentirosos. Lênio Streck, todos eles falavam em supremocracia, falavam em autoritarismo, falavam em corromper garantias, o absurdo que era obliterar garantias fundamentais e direitos e garantias individuais. E agora... os caras estão lambendo os ministros do STF assim, como nunca antes. E o cara tem livro lá, Verdade e Consenso, Hermenêutica Jurídica, né? Hermenêutica em Crise, sabe? Ele tem o Lênio Streck. Virou pra mim, todo mundo virou meio que uma espécie de Reinaldo Azevedo. Todo mundo flipou. Entendeu? Era um discurso que os caras tinham, inclusive de esquerda, racional. O discurso da esquerda hoje é irracional. É isso. Ele é puramente sentimental. Ainda tem a OAB nisso, né? OAB, pra mim é o mais grave, é a OAB. Advogado do Brasil. É o mais grave pra mim. Pois é, isso aí pra mim é preocupante também. E a gente aí... fica parecendo que nós somos doidos, sabe? Às vezes alguém que... Chapéu de alumínio. Tá assistindo, vai assistir. Claré, falando assim, vou denunciar pra pegarem sua OAB, porque já fizeram isso comigo, você acredita? Não, mesmo que eu tô licenciado. Então, mas assim, alguém que pode estar assistindo esse podcast fala assim, esses quatro são doidos. De onde que eles tiraram isso? É porque fica parecendo que a gente é doido mesmo, né? Porque a academia não tá falando, a OAB não tá falando, então nós somos doidos. Então, como existe essa espiral do silêncio, quem tem coragem fica muito taxado de polêmico. E não é todo mundo que quer ser taxado de polêmico. E fascista também. Fascista que não faz sentido, porque fascista, né? É palavra italiana. Coletivista, é coletivista. É o contrário, feixe, né? Junto, é coletivista. É o contrário do que a gente... contra os direitos individuais. Que a gente tá defendendo liberdade individual, não, fascista é muito mais o que a gente tá vendo hoje o STF Executivo fazer. Exatamente, mas esses conceitos não são conhecidos da população. Verdade. Mas eles são conhecidos do meio jurídico, acadêmico. Que tá calado. Então, isso que é impressionante, assim, a gente tá tendo esse nível de conversa aqui muito básico, que todo mundo concorda, e isso a gente não vê acontecer. A gente não vê acontecer em lugar nenhum. Então, ou é medo dessa turma toda, ou é oportunismo dessa turma que a gente já conhece. Porque, gente, vamos falar aqui, todo mundo aqui é alinhado à direita, todo mundo sabe, posicionado, mas se isso acontecesse, se o Jair Bolsonaro, no mandato dele, tivesse censurado, todo mundo ia se insurgir contra isso. Claro. Isso óbvio, é óbvio. Óbvio. Porque aqui a gente defende direito individual. Lógico. Assim, eu não sou idólatra de político nenhum, nem do Bolsonaro, entendeu? Eu acho que ele é um cara perseguido e a gente tem o dever cívico de denunciar isso. E isso não significa defesa de tudo que o Bolsonaro fez. Óbvio. Isso é meio óbvio, entendeu? Mas a gente também fica com a peste de quê? Bolsonarista. Mas é porque... E isso é pra ser pejorativo. Mas aí a gente tem que entrar num plano, às vezes, até mais psicológico, filosófico e semiótico, que é a percepção que você tem
Porque você já se enquadrou no discurso deles. Eles estão nos pautando. A gente tem que quebrar o ciclo vicioso. Concordo. A gente não pode ser pautado por eles e a gente tem que começar a se pautar mais e melhor. E daí eu gosto de entrar na ideia de ser propositivo, né? Vamos fazer uma engenharia reversa da nossa missão. Se tem um livro da Djamila Ribeiro, tem que ter 2 nossos. Quem vai escrever? Alguém tem dinheiro para me dar? Para eu financiar, para um cara bom escrever? Vamos fazer isso, não? Aí, ó, já tem um projetinho. Tem outro projetinho. Vamos fazer um prêmio literário de ficção para denunciar alguma coisa que a gente acha relevante? Que tal a gente começar a fazer os nossos prêmios, os nossos selos, os nossos grupos de estudo, de filme, de livro? Porque tem muito trabalho para ser feito, ao invés de você ficar lá puxando aquele coro. Ai, meu Deus, tá tudo ferrado. Messias vai passar. Não. Talvez vai ser jogada do Alcolumbre. E se não passar, vai ser vitória? Parabéns, não vai ser vitória de ninguém. O Alexandre ainda tá lá. Eu acho assim, se agendou a sabatina é porque já passou. Na minha opinião é assim, entendeu? Já passou. O meu ponto é, se você ficar toda vez que a gente fala sobre alguma coisa relevante à mercê de decisão de burocrata e político de Brasília, você vai ver uma vida de desânimo, desilusão e desesperança. Esquece. Você precisa pensar no que você pode fazer para esse combate cultural ter relevância e importada que há 30, 40 anos. Isso eu concordo. É uma solução no mínimo a médio prazo, mas a gente está começando. E a gente está acordando agora. Tem as mídias não tradicionais, o caso do Fio Diário, o Clareta na 98 também tratando disso, Fernanda na Câmara. Mas eu acho assim, isso não resolve o problema atual. Então, continuando então, Fernanda, a gente chegou nesse ponto de nós termos um STF julgando pessoas que não têm foro por prerrogativa de função, que é o foro privilegiado. Isso. As pessoas do 8 de janeiro, existem regras jurídicas para você estabelecer a competência. E aí, por que eu falo que nós não somos um Estado democrático de direito? O artigo 5º nosso da Constituição, que é cláusula pétrea, são os nossos direitos fundamentais e indisponíveis. Você ser julgado pelo juiz competente é a primeira regra de qualquer processo. Como que você define a competência? Criminal. É pelo lugar da infração. Gente, não é pela vítima, é pelo réu. A análise do foro privilegiado é uma análise do réu, não é uma análise da vítima. Como o STF é vítima, eles usaram um artigo do regimento interno que eles mesmos já falaram que eles não podem julgar e eles não podem processar. Existe uma súmula do STF falando que você não pode criar competência através de lei. É só a Constituição Federal. Uma competência, um foro privilegiado só pode ser criado pela Constituição Federal, não pode ser criado nem pela Constituição Estadual. E eles criaram um novo foro privilegiado. E aí, migrando daí, pra mim é o colar, colou. Colou, gente. Colou a galera ser julgada pelo STF. Mas olha só, você está trazendo uma questão. E quem interpreta a Constituição é o STF. Se o STF entende isso, aí o nosso sistema de freios e contrapesos, o que seria? O Senado. É lá que eu quero chegar. Mas o Senado não faz nada. Não faz nada. Não faz nada. O Senado não faz nada. Você confia no Senado hoje? Você acabou de me falar uma coisa que o Senado tinha que ter feito. Ele não fez. Agora o Messias, que tem toda aquela imoralidade do Messias, de carregar... ele não vai barrar. Como é que a gente pode confiar num país que tem esse STF autoritário e o Senado não faz a função dele? A nossa única solução hoje é uma corte interamericana. E eu também já não confio no contexto internacional. Não, Deus me livre. Porque nossa única solução hoje é a corte interamericana. Não. Eu acho Isso é fato. Acho que a solução tá dentro. Será? Tá dentro. Eu acho que a gente chegou nesse ponto em 2023. Aí todo mundo olhou pro Senado. Porque ninguém nem sabia de nada, gente. A gente tá falando pra pessoa comum aqui, cidadão comum. Aí que tá. Chegamos em 2023. A gente enxergou isso tudo. Os 10% da população ali que tava acompanhando falou assim, peraí, se eles são a última instância, né, a quem recorrer? Não há quem recorrer. Não. Existe esse sistema de freios e contrapesos que significa um poder limitar o outro poder. Qual poder limita o STF? O Senado. Supostamente. E aí eu me lembro, em 2023, o Pacheco na presidência ia se reeleger, a gente começou esse movimento. As pessoas mais, assim,
antenadas e conscientes começaram a dizer, não podemos reeleger o Pacheco no Senado. Aí começou esse movimento de rede social, as pessoas começaram a entender isso. Então, assim, o que eu quero dizer é que é muito recente a consciência do brasileiro em relação ao que é a separação de poderes e o que é a gente não vive uma democracia sólida. Né? A gente não. Hoje, não é que a gente não viveu essa democracia muito sólida. Só que hoje não existe. Hoje é uma democracia eleitoral. Significa que a gente vota, mas não é uma democracia plena, não é? Só existe o voto. Só o voto. Mas eu vou te dizer, em 2022, considerando derrubada de rede social sem ordem judicial, sem acesso aos autos, sem possibilidade de defesa, que voto é esse? Esse Cadê voto o AB? representa... A OAB se tornou parte desse sistema. O que ela está dizendo é que a questão que pessoas falam que a eleição foi roubada. É o que eu quero dizer. Sempre falo, a eleição não é foi que roubada, negócio ela foi roubada através de voto. O que eu digo é o seguinte: não sei. Eu não sei se houve adulteração de urna. É impossível saber. Mas eu sei que houve uma condução parcial pelo TSE. E você sabe que foi um presidente recém-eleito que não consegue juntar 100 pessoas em lugar nenhum que ele vai. Tem isso, né? Que é a realidade nua, assim, diante dos nossos olhos, que é isso. Mas a gente sabe também que eles trabalharam muito bem os auxílios no Nordeste, que esse pessoal não deixa de votar na esquerda de jeito nenhum, né? A gente tem várias cidades em que o número de auxílios supera carteira assinada, assim. É igual um jogo de futebol, né? Assim, é igualzinho jogo de futebol. É torcida? Não. Você não vai roubar. Vamos pensar lá. Atlético e Cruzeiro. Atlético e Flamengo. O Galo é muito roubado pelo Flamengo. Não é que você vai mudar lá no placar, vai mudar, fala, vamos roubar, tirar gol do... Mas é o juiz ali apitando o cartão amarelo para um lado e não apitando para o outro. É esse tipo de coisa que pode ter acontecido. A gente teve o documentário da Brasil Paralelo derrubado antes de ser lançado. Aí, tá vendo? Marca amarelo para um lado. Porque ele tinha o título Quem Matou o Jair, né? Eu Acho que lembro era disso. esse o título. Quem mandou matar Jair? Quem mandou. Ele não tinha sido lançado e houve uma censura prévia e a Carmen Lúcia disse o seguinte: Minority Report. Censura inconstitucional, mas um pouquinho pode, né? Um pouquinho pode. Ela falou que até 31 de outubro, né? Até 31 de outubro pode. Não pode, mas excepcionalmente eu falei. Até 31 de outubro. A gente normalizou isso. Ela é mineira. Ela é... De Betim, não é? Não, ela é de BH mesmo. Não, é Montes Claros. Montes Claros. Montes Claros. Demônia. Que isso? Mas demônia. Pegou pesado. Não, pesado não. Ela pegou pesado foi com a minha BP. professora. Ela influenciou na eleição de 2022. Isso que me decepciona. Não foi só isso. Não foi só... Gente, ela é uma demônia. É uma demônia. Brasil Se chegar Paralelo. com uma Bíblia e água benta, ela sai correndo. Tô falando. Eu até vou falar assim, Carmen Lúcia foi minha professora na PUC. Foi uma excelente professora. Deus me me decepciona a postura dela. É que você não ouviu, mas ela citava Hitler entre parágrafos. Me decepciona a postura dela. O que eu sei da Carmen Lúcia é que ela era... Demônia. Ela o Alexandre Moraes não te decepciona? Você estudou no livro dele? Esse é o... Porra, todos nós fizemos direito. Eu fui concurseira. Você estudou no livro dele? Eu sou obcecado por Moraes. Cara, eu achei uma boa indicação do Temer na época. Eu fiquei... Mas eu acho que existe diferença entre a Carmen Lúcia e o... Aqui, é errado eu pedir pra pegar meu celular ali pra pegar uma citação pra vocês? Pega uma citação, vamos pegar a citação. Posso pedir essa A Carmen Lúcia é diferente do Alexandre de Moraes, porque assim, ela era muito acadêmica, ela era muito dedicada, entregue ela casou com o direito, Você sabe assim, qual que é o apelido dela, né? Ele é um cara mais dinheirista mesmo, do poder, né? Mas o apelido da Carminha, na Câmara de Vereadores aqui de BH, Carmen Lúcifer. Caramba, cara. Você não sabia? Não. Ela, a Fernanda que me contou. Na Câmara de BH? O Clarinha tá com medo de ser preso. Podem conversar que eu vou achar que eu preciso aqui. Tem que dar 5 anos da transação penal lá. Não deu ainda, né? Carmen Lúcifer. Tô te atrapalhando. Não, mas a gente brinca, claro, mas a gente fica muito chateado, né? Muito preocupado. Não, eu sou obcecado por ela e pelo Alexandre. Eu fiz uma máscara que eu uso à noite do Alexandre de Moraes e eu fico me olhando no espelho assim, batendo uma faca. Aqui, ó, eu vou ler uma frase, vocês vão me falar de quem é essa frase. Aos que sonharam com a revolução que não veio, aos que não perderam o ideal. Isso é um prefácio de um livro. De quem que vocês acham que é? Aos que? Repete. Aos que sonharam com a revolução que não veio, aos que não perderam o ideal. Bonito isso aí. Mandela, mas se é revolucionário, é uma frase de esquerdista. Isso aqui é o prefácio, né? Do livro do Barroso. Você matou na palavra dele, hein? Você Nossa, matou na palavra por dentro dele. agora da minha boca. Quem fala? Isso daqui é um prefácio do livro do Barroso. Ninguém, a gente não é o constitucionalista safado. Tem razão. Você tem Sabia razão. que todo neoconstitucionalista é safado?
Neoconstitucionalista? O que é um neoconstitucionalista? Todos eles são sexualmente depravados. Mas o Eu que é um descobri isso neoconstitucionalista? recentemente. Eu não sei o que é um Cara, neoconstitucionalista. eu tenho uma tese, mas assim, eu não vou publicar essa tese, é Publica, meio segredo. Mas eles são pervertidos. Todos os neoconstitucionalistas, eles querem corromper instituições, relativizar conceitos, agir sempre de maneira ambígua, cínica e canalha. E daí eu vejo, né, poxa vida, mas o Barroso fez isso muito bem durante a presidência dele no STF. O Barroso, ele é bem Era a minha identitário, né? contribuição. Porque Ele é muito identitário, ele é Não, progressista. gente, Essa era a pauta dele, Ele é né? progre- Assim, ele é da questão do progressista, identitarismo. olha sempre foi uma como as pauta peças dele. se encaixam. Ela tava falando aqui, quando começou a planejar? Aí tem 19, E começa... esse livro é, ó, Aí, ó. da época que ele nem era ministro ainda. Entra Barroso, bebê. Entra Barroso, e daí você fala, quem a gente precisa para relativizar conceito? Pô, o neoconstitucionalismo é a pegada boa disso. E mais do que isso, os ministros, eles viram uma espécie de porta-vozes do Brasil. Então, o Barroso tá indo para Davos. Lide o tempo todo. O Gilmar Mendes, ele não sai do Só não Lide. pode ir pra Miami mais. Vocês estão vendo o Isso aí Gilmar não dá Mendes mais, dando não. coletiva de imprensa, o Lide em todos os lugares? Parece que... Eu falei esses dias, né? O Gilmar tá grávido do Dória. E o Dória também, vice-versa, né? Os dois, um engravidou do outro. Mas O povo tá fazendo superminha, tá doidão. Olha que eu fiz a figurinha aqui, olha que a figurinha de zap, não parece? Olha que É. Clara é Super extremamente doido. arrependido de aceitar não o é golpe. verdade isso. Nós vamos virar meme. Ele aqui, pensou viu? assim, primeiro episódio, eles vão pegar O episódio vai leve. pegar leve. Não, tá ali a polícia na porta esperando já ali. Mas você O É entendeu? triste o fazer alvo tá essa na piada, né? Porque É nós que- estamos E nos essa piada- manifestando. Piadas. E essa é uma piada de alguns anos pra cá, né? É. Essa é uma piada de uns... Gente, é uma realidade, 10 não é anos uma pra cá. piada, não. A gente ri pra não chorar. É. Verdade Mas você vê é que essa. o que a gente acabou de falar de se é ditadura, cadê a censura? Tá aqui a censura. é isso. Tá aqui a censura. Acabou de se mostrar É a isso. censura. Mas vamos na linha cronológica. Vamos e lá. aí, 2023, não é? É que surge o crime de golpe de Estado Isso. e tentativa de abolir o Estado Democrático, Democrático de Direito. de direito, é. E essa foi a condenação, né? Foi. Essa foi a condenação do E o Bolsonaro. Bolsonaro assinou, foi quem promulgou essa lei e quem publicou essa A lei é de essa logo mudança do primeiro no ano. Código Penal. Primeiro É ano do verdade. Bolsonaro. Ele, Eu acho que era focado no MST, né? Naquela invasão do MST. Nunca, Foi- jamais em tempo algum. A perspectiva era MST. Era MST, era MST. Não, na verdade, o enquadramento que a imprensa usou foi esse. Eu, particularmente, acho que não. Você acha que não? Você acha que foi o quê? Eu acho que já tinha ali todo um planejamento de vamos enganar eles e vamos botar essa tá. retórica. Aí eu acho que teve planejamento. Que eles estavam falando, a gente tá modernizando e tal. Aí e eu acho veio que esse teve debate planejamento. da bolha da direita falando do MST Eu e achava a que esquerda era. também. Mas eu acho que foi um debate meio sugestionado demais, assim. Porque o MST Tanto que- fez isso, invadiu o Congresso. vocês Quando que lembram? a gente viu essa lei ser aplicada? Vandalizaram, Foi 2017. quiseram derrubar o Estado. Isso, eles queriam derrubar o Estado. Foi em É isso que eles queriam 2017, derrubar. né? 14, Ah, não, 14. 17, 2014. E aí Mas uma é. lei de 2014 é aprovada em 2024. Você tem razão. Você consegue entender que há Não, um, ela, na há um verdade- oportunismo da pauta para ser utilizado na hora Não, você tem certa? razão. Ela E foi, se colar, colou? né, na verdade, ela foi aprovada em 19, acho. 19. Ela é de 19, a alteração, mas a aplicação dela se refere a 2023, 8 de janeiro. E a Confere aí aplicação pra agora. gente. Confere, produção, E confere aí nesse pra gente. ano, 8 de janeiro é muito doido, né? Você parar pra pensar Não, que tinha pessoas ali se manifestando, que eventualmente A maioria, vandalizaram. né? A maioria, Clara. Você sabe que prenderam até mendigo, né? Mendigo. Sim. Mendigos na rua. mendigo. Depois Prenderam na mendigo. custódia, na audiência de custódia, né? Que pra quem não é da área, sempre tem audiência de custódia quando prende, né, pra quem nos acompanha aqui, que aqui todo mundo é da área. Eles, segundo aquele Vaza Jato 2, eles olharam lá no TSE quem tinha manifestações contra Lula e PT. Tem, fica Foi. preso. Não tem, não fica. Só eu que tô falando, não. Tá no Vaza Jato 2. E aí a gente fica horrorizado mesmo. Aí é pra ficar horrorizado. Gente, nós temos casos, e não sou eu que tô falando isso. É a Gestapo. Coloquem no Google. De juíza daqui de Minas, que se mudou para os Estados Unidos. Porque o Conselho Nacional de Justiça Eu vi. foi atrás dela proibindo ela de fazer manifestação política. Eu vi. Nós temos caso de promotor de justiça mineiro, Sim. que foi suspenso por 30 dias porque fez manifestação Mas no política. STF pode, né? No STF pode falar que venceu o bolsonarismo. Pode. Cala a boca, Isso mané, aqui, você perdeu sabe por que mané. pode, Pode Claré? engravidar do Dória. Porque os ministros do STF não podem ser
fiscalizados pelo Conselho Nacional de Justiça. Eles não são fiscalizados pelo CNJ. São superpoderes. Eles né? são uma exceção. Agora, junto com, um pouco antes disso, né, em 2022, teve essa derrubada, junto com a derrubada das redes sociais de muita gente, vieram esses exílios dos jornalistas, que falavam. E isso também foi uma etapa fundamental para a gente chegar no estado de exceção, né? Porque quando eles minam com o Terça Livre, né, do Alan dos Santos. O tratamento até hoje da imprensa para eles é esse, não é? O tratamento... Blogueiro, bolsonarista, foragido nos Estados Unidos, e quando não... E eles focam muito na forma, né? Na forma dele. Então era um cara mais... Não, assim, que nem eu tô tirando sarro do Alexandre de Moraes, ele tira sarro também, e tem que tirar, porque a perspectiva de você sacralizar o ditador infame torna você mais medíocre e miserável ainda. Quer dizer, a gente não pode, a gente tem que tirar sarro dele, a gente tem que testar o limite da liberdade de expressão o tempo todo, e a gente é a cobaia disso. Se a gente tá nesse front, se a gente tá com o microfone na nossa frente, tem audiência, a gente tem que sim, em respeito à inteligência da nossa audiência, testar o limite, mostrando que a gente não tem medo. E mais pessoas precisam fazer o que a gente faz. Mas qual que é o nosso objetivo final? É realmente a médio prazo de conscientizar e trazer um aculturamento? Ou a gente espera uma ruptura em algum momento com a gente vivo ainda? Não, a gente tem que trabalhar. Acho que esse é o meu ponto desde o começo, entendeu? Isso que a Fernanda faz, o debate, isso daqui... Eu não acho que a gente chega lá. Isso é produção de conteúdo. Pois é, mas a gente vai buscar uma ruptura? Então, é o que eu acho. Essa cultura é fundamental de ser transformada. Mas eu não sei se a gente... Eu acho que nós aqui, na nossa geração, a gente não enxerga a mudança de cultura, porque é algo muito demorado. Só se acontecesse alguma coisa, portanto, que atingisse muito ruptura, alguma massa. Olha só. Os jovens, alguma coisa que tirasse um... Isso já está acontecendo um pouco, eu acho, exemplo, Claré. Vamos bloquear redes sociais. Eu estou viajando aqui, tá? Bloquear redes sociais. Os jovens enlouqueceriam e iriam para as ruas. Aí pode ser. Gente, o crime é de 2021. É exatamente isso. A eleição foi em 2022. Foi. O presidente era o Bolsonaro. E talvez eles fizeram isso pensando no Trump, né? Em 2020. Não, pra mim, assim, pegaram um negócio lá de trás... A mesma coisa da DPF das favelas, a mesma coisa da DPF dos presídios. O instrumento tá ali, vamos aproveitar ele. Vamos dar uma nova... A roupagem já tá dada. Então, mas assim, vamos dar uma nova teve função. uma engenharia. A gente subestima, mas eu teve. acho que teve. Teve uma engenharia judicial, teve uma engenharia. A gente chegou, não foi à toa, só que eles contaram com muita ajuda. Então, assim, os braços eram a imprensa, a academia, né? Então, sem os juristas reforçando, sem a imprensa validando tudo, a gente não chegaria. Gente, assim, tem muita matéria antiga, assim, de Rede Globo, criticando o MST, com o professor Ives Gandra, falando de projeto de lei do Lula absurdo, querendo calar os meios de comunicação. E eu lembro de assistir essas coisas, entendeu? Então, esse twist que a imprensa... que aconteceu na imprensa foi fundamental. A gente não... O Lula não teria sido eleito sem a imprensa em 2022, assim. O que a imprensa fez... Certamente. E junto com o judiciário, né, com essa derrubada de rede, essa coisa. Eu lembro, gente, o Lula já falou que era a favor do aborto. Eles devem ter relativizado. Eles tiraram do ar. A história dele ser a favor dos ditadores da Nicarágua. De quando que pode bater em mulher. Aquela fala de quando que pode bater em mulher. Tiraram do ar ele estar junto com ditadores. Tudo real, gente. A história do Foro de São Paulo, todo mundo sabe. Então, assim, essa informação não chegou para a população normal. Então, foi extremamente parcial a eleição. Qual a dúvida de vocês em relação à eleição de 2026? Essa condução. Eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, minha pergunta é a seguinte... Mas será que vai ter? Porque agora não tem o Bolsonaro. Será que vai ter essa parcialidade também? Porque o ódio deles era em relação ao Bolsonaro. Não sei nem se é em favor do Lula. Qualquer indicado pelo Bolsonaro... O Tarcísio é o mais aceito ali pelo sistema. Eu acho. Mas eu acho que eles não vão perder. Que é isso, gente? Uma vez que você prova sangue. Uma vez que você. Eles não vão largar esse. Uma vez que se prova o sangue. Obrigado, Fernanda. Eu ia falar exatamente isso. Você já deu sangue pro vampirão, não? Uma vez você já viu como o vampirão fica quando ele toma um golinho de sangue? Se prova o sangue, gente. Essas coisas não mudam. Olha, nós vamos mudar em gerações. Você não pode subestimar essa galera, não, bichão. Vou te colocar no ICL. Vou fazer que nem no Laranja Mecânica. Vou pegar o Antônio. Olha, só eu e a mulher dele, a filha, chamam ele de Antônio. Não, eu, minha mãe e minha mulher. Vou te pôr no WhatsApp. Então vamos lá, o WhatsApp familiar.
O Antônio, eu vou fazer que nem no Laranja Mecânica. Eu vou colocar a nona sinfonia, o olho dele esbugalhado ali. Putz. E ICL, Nossa. que é o Instituto Chupa Lula. Aliás, Conhecimento Liberta. Instituto Conhecimento Liberta. E ele vai ver o Panúzio de manhã, aí aquele bicho grilo lá, William De Luca, com aquele Nossa piercing Senhora. passando pelo septo nasal. Nossa Senhora. Ele vai... E as Ele vai pessoas ver. escutam isso. E eu vou falar, Assistem. eu vou falar. Chico Pinheiro, ele já meteu o louco de falar assim... Porque na Itália fascista, o cara olhava pra um fascista na rua, explodiu o cara, ele tava falando de um assassinato. Caramba. Falou, essa direita brasileira, a gente parece que vai ter que fazer o mesmo. Desse jeito. Assim, é só um tempero do que você vai ver. Porque daí você não vai mais ficar chocado com a ponta do iceberg. Você vai ver o que... Você vai entender que é um iceberg. Mas aí o que vocês acham? Vocês acham assim... Primeira coisa, como depositar a expectativa numa eleição sabendo que a gente não vive, a gente vive hoje no estado de exceção? Isso, pra mim, é muito difícil, eu debater qualquer coisa em relação à eleição. Se a gente ultrapassar essa dúvida e falar, não, teremos eleições livres, qual que vocês acham que vai ser? Não, peraí. Essa dúvida nunca vai ser ultrapassada. A gente vai ter que conviver com a dúvida e com a ambiguidade. Isso daí vai ser parte do nosso amadurecimento enquanto ativista, candidatos, políticos e pessoas que estão lutando por um país melhor. Não vai ter resolução antes da eleição. Esquece isso. Pelo contrário, vai ser uma eleição muito difícil pra gente e pro país. E vocês acham que por exemplo, essa sinalização da Malu Gaspar, ela pode passar... Vocês acham que a imprensa pode passar a adotar a ideia de um Tarcísio como um candidato possível? Assim, que agrada a imprensa? Vocês acham que essa transformação pode acontecer? O que eu tô falando? Na época do Mensalão, Reinaldo Azevedo, a gente adorava ele. Reinaldo Você Azevedo tá descendo a lenha, Tarcísio. Eu tava vindo pra cá. Ele denunciava o Lula Tá descendo a lenha, com Tarcísio. muita força. Então, era um cara que a gente gostava, né? Hoje, o que virou esse cara? O que aconteceu com ele pra ele fazer entrevista com o Lula, quase beijando o Lula? É um negócio. Vocês viram a entrevista dele, gente? Eu não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Uma coisa horrorosa. E a entrevista dele com o Deltan, ele querendo matar o Deltan. E o Deltan, uma lady, assim, educadíssimo e tal. Não, aí foi o Marco Antônio Villa. Aí calma, o Deltan foi o Marco Antônio Villa. É muito LGBT. São duas coisas. São duas caras. O T não tá mais com LGBT. Parecidos. Tá? Eu tô falando do Reinaldo, o Marco Antônio Villa com o Deltan. É porque parece, Marco né? Marco Antônio Villa. Parece. Enfim, será que a gente pode surpreender e a gente ter, de repente, um pessoal da imprensa apostando num Tarcísio? E existe essa possibilidade, será? Não sei. Gente, eu não acho que o mundo gira em torno da imprensa, não. Eu acho que a imprensa hoje, ela tá preocupada quem vai ser a próxima bola da vez, gente. Abrir a caixa de Pandora. Abriram a caixa de Pandora e todos os males saíram dali. A esperança tá lá no fundo. Mas a imprensa funcionou como um quarto poder, Você colocou o STF num poder tal que se o STF amanhã virar pros marinhos e falar assim, acabou a concessão. Quem vai desfazer da palavra do STF? Verdade. Tem toda a razão. Gente, eles estão agora... É um jogo de interesse. Depois que eles já fritaram quem tinha que fritar, né, com a mão forte do Estado, tá todo mundo querendo saber qual que é a próxima bola da vez. E pode ser qualquer um. E não é triste você saber que a solução é simples, que é o Senado? E não se resolve? É simples. É o simples que é complicado, né, Clare? Porque a gente contar com o Senado. Porque o Senado. A gente vota, a gente vai mudar 2/3 do Senado agora. Eu acho até que assim, o Senado. Essa expectativa em 2022 também. E não se provou. Mas eu acho que o Senado. Mas tem muita gente que eu sou de direita, eu sou de direitos individuais. Né? Centrão. Mas clarei agora. Será que não vai ter isso de novo? Vai ter de novo. Então, não é possível que a gente não aprendeu. Então, agora a gente precisa saber. Aí tem que votar no Marco Antônio. Quem é o povo brasileiro? Ele não pode falar isso agora, não. Não, mas assim, o que eu posso... Mas são pré-candidatos. Não existe pré-candidato ainda. Não existe, não? Não, é só depois que a chapa é formada. Abril isso? A legislação. Abril? Depois eu já esculhambei, já falei. Mas assim, brincadeiras à parte, são muitos direitos, entre aspas, que são centrão. Mas para pra pensar um negócio comigo. O Senado sempre foi aquele cargo que na hora de negociar o partido, quem vai com quem, fala assim, vamos botar o fulano no Senado, aí fica lá 8 anos. Sim. Tranquilo, 8 anos. Sempre foi.
Sempre Verdade. foi. Eu acho que pela primeira vez na história do Brasil, o Senado vai ter o seu devido valor Vai ter- dentro de uma eleição. Vai ter Pode ser, protagonismo, pode né? ser. Porque o Senado é muito mais importante Hoje é. do que a Câmara dos Deputados. Não tem nem comparação hoje, né? Hoje. Nem compara. É, E mas, pela primeira vez na história, as pessoas estão tendo esse olhar. Quem vai ser o senador? Porque o senador era Mas aquele agora- cargo que eu dava pra... E eu não além quero disso, eu não quero ser a pessoa que vem do futuro pra jogar água no chope de ninguém. Mas o que eu tô observando existe uma migração e um movimento de empurra forte do Centrão para os governos estaduais, em geral, total, e para o Senado junto. E essa pressão tá vindo forte. E a direita, pelo menos o PL, tá bem bagunçado, principalmente porque o Bolsonaro tá preso, o Valdemar não pode falar com o Bolsonaro por conta do outro inquérito que tiraram aí da Bacia das Almas aí, e não tá bom. Todos os nomes que estão aparecendo são desses caras aí, ó. Carlos Viana Centrão. que falou que impeachment é impossível, o outro que falou que, eu tava até falando ontem, o Netinho de Paula, 2010 foi candidato ao Senado por São Paulo, sabia disso, não? não. Netinho da Coab? Netinho. É, o Netinho da chegando Coab. na Coab. Tô chegando na Netinho, Coab. É que eu tô com uma voz de fã. Acho que Ele não foi é assim. candidato? Ficou em terceiro lugar. Mentira. Deu a Luísio Nunes e Marta Suplicy. E ele em terceiro. E ele em terceiro. Isso em 2010, galera. Eu tenho uma solução muito boa pra esse país. Diga. Esses dias eu tava falando isso lá no Beach Tennis. Vocês viram a tal nave espacial aí que eles acharam que era um asteroide, que eles acharam que era um cometa? Pô, Então- ela passou, hein? E Passou estão, rápido. e estão, não, tá por aí. Tá Estão passando. descobrindo que a elipse é diferente da elipse da Via Láctea e que é uma sonda extraterrestre. Pronto, gente. Fantástico. É a nossa salvação. A gente espera. Tá muito animada. Eu Eu não vario, vario entre o salvação. otimismo e o desespero. Ah, assim. não, Eu tô mas é sempre porque- ou muito Não. otimista ou muito desesperado, achando que nada Curto vai acontecer. prazo, Curto o prazo, acho que meteoro já deu medo. Não Agora, deu, agora não traz- tem Não, solução. agora posso traz falar uma esperança. coisa? Não, esse é o lado de vocês, bonitinho, mulher. Vocês são mulheres de guerra. E você também. E a gente não, gosta sou da mulher guerra e de do guerra, conflito. não. Eu não. Não, homem. Caramba. Homem. Varão de guerra. Varão de Luthor. guerra. General. Não, a gente gosta. Superman apanha pro Vamos Lex lá, Luthor, tá? gente, vamos O lá. filme Vamos ter apanha. um pouco do prazer espartano, do sangue traz uma na kryptonita batalha. aqui pra ele. O splash de sangue do inimigo, às vezes, na nossa cara. Às vezes é de um amigo. E que morte gloriosa. Morreu lutando. É isso, gente. O espírito tem que ser esse. Vamos pra cima. Não, na hora que... Não. É. Assim, Não, eu sei. Eu tô existe falando... a consciência E eu e tô existe falando- o instinto. É, isso mesmo. A E vocês consciência são é assim. do desespero. Sim, Sabendo Mas que a o gente instinto sabe. é de Vocês brigam. ação, é de Blue luta. pill, red pill. é isso aí. É. É difícil. Fala O instinto inglês. é de luta. É difícil sair da Matrix. É. É difícil. É um difícil custo alto, sair é um da custo Matrix. alto. O custo é alto e dói. É alto. Dói. Vai E doer. dói. E vai É. doer muito. E várias vezes você pensa, eu queria cortar aquele bife ensanguentado e comer ele de novo e achar que era um bife. Lembra dessa cena, né? Aham. Uhum. Que era o Cyber, eu acho, se não me engano. Ah, sim. Lembra? Olha ela é boa de Pô, ela referência gosta de Matrix, cinematográfica. né? Muito Ela gosta boa de essa Matrix, referência, legal. Exatamente isso. É isso. Neo. Mas Que é assim, o cara que trai É. e mata todo mundo da nave do Neo. mas por outro lado, você tem o instinto. Sim. O Que é a instinto luta, vai ser né? sempre de sobrevivência, meu filho. E nós vamos cair Isso aí, matando, é e isso nós vamos aí, cair Fernanda. atirando. É isso aí, Não, amém. a galera me conhece. Por Eu isso. acho muito legal. Eu É não isso fujo aí. da briga, Esse é o não. espírito de Mas- vocês. E eu acho. Só tem guerreiro aqui. Eu acho que isso é muito importante, essa ideia da Fernanda, porque você é vereadora. Na sua cadeira, você pode fazer algo contra o estado de exceção? Não. O que você pode fazer é falar. Isso é, Não, muito nem vocal. falar mais eu posso. Não, então, você pode sim. Que isso? Nem falar mais, nem... É. Você não pode pelo nem medo, né? relativizaram até Acabou a com minha isso, é. imunidade parlamentar É material. verdade, isso é verdade. Até isso eles relativizaram. Antes eles acabaram com ela na internet, agora até na tribuna. Até na tribuna. Até na tribuna. E são eles que me falam quando eu cometo excesso ou não. Então, olha só, gente, a gente saiu de uma era que os É. políticos eram presos por corrupção, peculato, lavagem de dinheiro, e o dinheiro era devolvido aos cofres públicos quando se descobria o crime, né? A gente saiu dessa era e hoje os parlamentares são presos por crime de opinião e o ex-presidente por tentativa de golpe. Então, assim, mudou muito, né? E isso é um negócio de cultura também.
da população passar a aceitar isso. Porque antes a gente tinha uma moral mais firme. E a história da moral progressista é que detonou a gente. Porque a moral progressista, ela tá sempre em reconstrução. E aí eles foram subvertendo o certo e o errado, né? Os conceitos de verdade, de meritocracia foram sendo substituídos pelo vitimismo, pelo cara que tá à margem da sociedade. E se ele tá à margem, ele merece ser protegido. E aí, eu já falei isso várias vezes, o cara que comete, o líder de facção hoje, que é morto, ele é mais protegido do que o Léo Lins, que faz uma piada que é considerada odiosa. Então, isso é um negócio que mudou muito. Não era assim, e virou isso. Então, eles tiveram muito êxito na guerra cultural. A gente tá anos atrás deles nesse ponto, entendeu? Porque esses conceitos já foram reformados, assim. A ideia a gente tinha medo do bandido e a gente queria que o bandido fosse pra cadeia. Hoje, esse bandido é protegido. Hoje, esse bandido vai pra Globo. Hoje o bandido vai pro PT e é eleito. Literalmente. Então, isso não o herói mudou, o conceito foi mudando, né? Então, isso aí é também a longuíssimo prazo. E isso precisa ser dito o tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente precisa voltar. Eu acho muito legal na escola dos meus filhos agora, essa semana. Base. Eles vão voltar pra base. Na escola dos meninos, que é a mesma dos seus, né? Eles estão tendo, no mês de novembro, uma espécie de moral e cívica, assim, que a gente tinha no colégio. Eu sei Gente, eu sei cantar o Hino da Bandeira. Eu também. Moral e cívica, legal. Eu acho maravilhoso. E eu moro perto da Praça da Bandeira e tenho A solenidade. A solenidade, porque eu acho de muito tempos em tempos. legal e tem que acontecer mesmo. E os meninos estão cantando o hino, eu acho muito legal. Então, esse resgate, ele é muito dentro das nossas famílias, né? Então, essa história de começar dentro de casa e ir reverberando, é real, mas é longa. Mas olha só. Exige dedicação. Mas foram 20 anos pra isso acontecer. Muito. Foram 20 anos pra gente passar de odiar bandido pra adorar bandido e proteger bandido. Então, assim, isso é a gente, a sociedade. Porque o nosso conceito de moral permanece firme. Porque a gente tem esses valores muito bem alicerçados. Mas quem não tem, vai conforme a banda toca. Entendeu? Isso, assim, acontece muito quando a imprensa e a mídia mainstream, assim, abraça, né? Então, a história da Globo, onde que você viu a primeira vez um trans? Foi na Globo. O meu foi Roberta Close. E eu não tava nem um pouco preocupada no que ela era. Mas tinha uma novela. Gente, eu tava falando isso esses dias. Nós somos 79. Você é de 80? 81. 8. Eu tô até com vergonha de falar, porque eu pareço muito mais velho, mas 81 também. Então eu sou da década de 70. Então vou sentar na cabeceira aqui, que eu sou mais velha. Não, calma aí, da Camila, nunca mais 79. Ela já jogou muito longe. Eu tava falando isso. Eu tava falando isso com uma amiga. Ninguém nunca esteve preocupado com o que o David Bowie era. O que ele é? Não é cantor, não? A preferência sexual dele, o que ele pegava. Eu fiz uma ironia, ele é cantor. Mas a galera nem conhece. Na década de 70 só falava assim, é um cara exótico. Ficou com o Mick Jagger. Talvez transou com o Mick Jagger, não sei. Ele era super promissor mesmo. Madonna, o Mick Jagger e tantos outros. Ninguém estava preocupado. As pessoas hoje se apresentam pela orientação sexual. Gente, isso é algo privado. Ok, seja feliz. Isso não muda a minha relação com as pessoas. E você não tem que levantar uma bandeira circunstancial. Eu também acho isso muito absurdo, assim, você levantar a história do orgulho gay. Você ter orgulho, assim, de uma circunstância, entendeu? A gente tem orgulho do mérito, do que você construiu, né? Então você vai orgulho por raça. Orgulho careca. Orgulho careca, orgulho de ser mulher. Gente... Não é ser mulher, foi circunstância acidental. Camila, então, as pessoas hoje, nós estamos todos classificados com etiquetas. É verdade. Isso é a cartilha. Era GLS. Socialista. Era GLS e tava todo mundo ali igual dentro. Carro, né? Você lembra? Gol GLS. Hoje em dia é LGBTQIA. Mas olha que boa notícia. Nem eles conseguem se identificar dentro de um grupo. Mas rolou um divórcio. Isso que eu ia falar. O divórcio do T. O T saiu. Excluiu o T. Mas as pessoas precisam... LGB excluiu o T. Os homossexuais excluíram os trans. Porque essa é uma bandeira. Os gays normais. Ele não é uma bandeira Pode que falar interessa. gay normal?
Eu não sei o que pode falar Isso mais. pode falar? Não, é só porque a gente fica meio... Nada pode falar. eu não quero A ser- gente tá sendo... Não, eu quero A mostrar. gente tá Essa foi sendo maravilhosa. super transgressora. O que eu quero, Tá. o que eu quero mostrar Então é o tá seguinte: eu tenho vários amigos. Isso vai que ao são ar homens. mesmo? Eu tenho Vai. amigos, No Fio homens Diário, com casados certeza. com homens, Mas a gente mulheres pode colocar casadas com fechado pros mulheres, assinantes. com filhos. Amo eles, yeah. respeito eles demais. Eu Bem, quero que eles sejam felizes. Minha única Claro. preocupação é não encontrar alguém que te faça mal. Perfeito. É Mas óbvio. o que isso tem a ver com uma pauta política? Politizaram até a nossa opção sexual. É. Você que é de direita, Você não pode falar você opção, não viu? gosta da Me disseram comunidade que é LGBTQIA+. orientação. Necessariamente você é De contra. onde que tiraram isso? É verdade. De onde que tiraram isso? Por quê? Porque quem matava homossexual era Che Guevara. É verdade. E outra, e tá cheio Eles de... ignoram isso. E o Hamas. verdade. Ele fala o Hoje em seguinte: dia, a esquerda adora o Hamas, Não, mas também verdade. executa. cadê a gente. Greta agora pra ir lá pra faixa de Gaza? A Greta tava jogando tinta Ela desistiu lá de ir pra na faixa de Veneza, né? Gaza agora? Desistiu. Vai lá pra faixa de Gaza agora! Vai lá no barquinho. Você viu que ela foi Aquele expulsa da barquinho Veneza, de Veneza? Ela soltou Não vi, tinta não. verde lá no canal, sujou o canal todo de Veneza. Então é isso, estão trazendo pra política assuntos que não são políticos. Não são políticos. Verdade, tem razão. E aí essa menina jogar a aguinha verde lá em Veneza, tá ok. Vai você, careca, jogar. É. Vai lá, joga. Você. Achei seu comentário carecofóbico. Mas é essa... A discussão do T é relevante pra caramba, porque o Do T... T? Do T... O T de trans. Porque de trans. a galera gosta de falar assim, mas a direita... E eles inventaram esse negócio da transfobia, né? Porra, a maneira mais humanitária de você tratar alguém que tem disforia de sexo, primeiro é não contribuindo para a criação de mundo ficcional daquela pessoa e tratando aquela pessoa como alguém sempre... dentro de uma bolha hipersensível, né? Como se ela tivesse ossos de vidro, sentimentos de vidro. Então, e eu vi dentro da minha família isso acontecer e como isso piora ainda mais um problema que foi incutido na cabeça da criança. Isso foi incutido. No caso da minha família, teve um trabalho ali e foi incutido. Aí você fala, cara, é doentio, assim. Porque daí passa por mamastectomia, passa por um monte de mutilação, tratamento. Não é tratamento hormonal, né? É um bombardeio hormonal, que, no caso de mulher ou de homem. Tem aquele caso famoso, né? Que o menino era. Você lembra dos gêmeos? E o menininho foi fazer assim que nasceu a fimose, né? Eu conheço esse E aí cortaram o pênis dele. Aí os médicos chegaram pro pai e falaram: olha, isso tem anos, né, gente? já vi isso. Falou: olha, infelizmente, não temos que fazer. A nossa sugestão é que, já que tirou o pênis, crie-o como uma mulher. E os pais vão mudar o nome, Brenda, eu acho, criaram ele como uma mulher, porque cortaram o pênis, fazendo os tratamentos. Pô, que mutilação E esse absurda de uma menino, criança. quando chegou na fase de adolescência, pré-adolescência, falou: gente, mas eu não sou mulher Que e tal. loucura. Eu sei Acabaram com a que vida. ele se mata, né? No final, por loucura. E a irmã também se mata, ou o irmão gêmeo que gêmeo. ficou também se mata. Assim, isso é uma história real. Depois eu passo o nome exatamente, é Mr. John. Eu esqueci Tem um o nome. documentário? Isso. Tem documentário, tem um documentário no Brasil Paralelo. Tem lá um documentário novo até, falando sobre isso. Assim, é triste, é triste. Claro. Então, é triste. E daí o pessoal fala... Eu fui num podcast esses dias e o cara tava Estados falando que a Unidos, gente né? era... Estados Unidos. o tratamento desumano, degradante, que custa, é só respeitar. Tipo, como se a pessoa fosse meio que dona da maneira como ela... É como se fosse um pequeno tirano que quisesse obrigar todo mundo a tratá-lo de uma certa forma sob pena de processo. É isso. E é a vítima ideal para um regime juristocrático. Por isso que uma coisa meio que se encontra na outra. No caso da piada também, né? A galera do politicamente correto, com poder de juiz, com magistrado principalmente, a discussão civilizacional ou civilizada que a gente poderia ter para com a juíza que determinou a prisão do Léo Lins para 8 anos era sobre o quão rápido essa mulher deveria sair da magistratura, imediatamente ser demitida bem do serviço público. Essa é a discussão razoável nesse processo. E a extinção da pena com a punição da mulher por ser completamente uma louca desvairada. Só que o ambiente legislativo tá todo podre também, né? E a gente deixou acontecer isso. A gente deixou colocarem na lei feminicídio, que não inventaram, o negócio é inventado, é uma invenção
que atribui a pecha do homem patriarca, opressor, canalha, estrutural, mulher a vítima, presunção de motivação de crime. Isso que é feminicídio, na forma de estatística. É uma coisa insana. É feminicídio, racismo estrutural. Racismo estrutural, transfobia. E tudo isso tem a ver com... o racismo recreativo, mais nossa liberdade de falar, nossa liberdade de se expressar. Nada disso tem a ver com problemas reais do país. É tudo sobre impedir a gente colocar um campo minado no nosso discurso. Pra gente não falar que homem é homem, mulher é mulher. O mais preocupante no Brasil hoje é o que você fala e como você fala, e não o que você faz. Né? O rombo do INSS tá aí, o correio sendo quebrado tá aí, o problema do Banco Master tá aí. Mas você falar a palavra errada no contexto errado, ui. O que vale é como você se sente, não é mais o valor empírico das coisas, né? A moral nova, essa moral esquerdista é assim, ela tem a dor alheia como medida. Então, vale tudo para proteger o outro, vale qualquer remédio autoritário para proteger essa ferida, entendeu? Então, aí você expande muito as possibilidades autoritárias, porque o fim é nobre demais, proteger é nobre. Então, igual eles protegem a democracia, no campo privado, eles estão protegendo aquelas pessoas que estão à margem de alguma coisa, que são minorias por algum motivo. Nós, mulheres, os negros, não necessariamente os homossexuais. Minoria, supostos vulneráveis, porque minoria, por exemplo, mulher não é minoria, né? Supostos vulneráveis que merecem a proteção. Então, como o fim é muito nobre, aceita qualquer autoritarismo. E isso reflete muito na política, o jeito que a gente trata na vida privada as coisas. Então, essa história da gente deslocar a verdade pro sentimento foi o pior equívoco da humanidade, porque o sentimento ele é subjetivo. Então você pode se sentir ofendido por eu te chamar de alguma coisa, e a Fernanda, se eu chamar ela da mesma coisa, ela não vai se sentir ofendida. Essa é uma metodologia que até funciona politicamente, né? Às vezes um homem vai e coloca uma roupa de mulher, sendo um homem mesmo, tendo vida de homem, e acaba sendo eleito. Isso pode acontecer. Eu queria perguntar para vocês... Muito hipoteticamente. Altoé, Clark Kent e Camila... Vocês já sofreram processo por conta de opinião? Já aconteceu alguma coisa desse tipo? Já sofreu? Já sofri de uma pessoa. De uma pessoa comunista, do Partido Comunista. E eu fiz um vídeo, assim, satírico, entendeu? Repetindo uma piada que um humorista fez sobre ela. E aí, eu ainda falo no final do vídeo, olha como é que são as coisas, eu ainda falo no final, não se pode mais fazer humor nesse país. E foi condenada? E aí, deixa eu contar, eu repetia essa piada e eu conto nesse vídeo que ela processou esse humorista e que ela perdeu. Então, olha a escalada do judiciário, porque foi uma decisão muito bem fundamentada na qual ela perde. E aí... Quando eu repeti praticamente, foi uma situação realmente que eu recontei uma piada, porque foi quando ela foi, eu não falei o nome da pessoa, mas enfim. Mas pode falar ou não é melhor não? Eu não sei. Melhor não. É melhor não, né? No quê? Nos dias de hoje? É melhor não. Pra que correr o risco? Tá certo, tá certo. Mas assim, comunista, aí você já vê, né? E Medida. Aí aconteceu isso. Então, assim, foi a única ocasião, mas aí você vê o seguinte: é deles também ganhar dinheiro fácil. Né? Então, eles estão ali monitorando as possibilidades. Quando que você, Claré, ia fazer isso com alguém que riu de você? Eu não tô te falando, movimentar a máquina? Não, eu não tô te falando que o negócio da Polícia Federal, do inquérito, foi uma denúncia não anônima de um vereador do PT. Ficou lá, me monitorando, viu um story meu, gravou. Foi isso. Ele fala assim, olha ali, eu vou ver a chance de calar esse cara e ainda vou ganhar um dinheirinho, entendeu? Nesse caso não teve dinheiro, ele só quis calar mesmo. Mas você teve que fazer um acordo. Né? Mas não foi pra ele, foi pro Ministério Público. Mas teve um desembolso ali absurdo, né? Claro. É um desembolso que não tem que acontecer. E é o que acontece com o Léo Lins, quando essas ONGs entram com uma ação representando quem não quer ser representado, porque as minorias estão lá no show do Léo Lins morrendo de rir. Ele sempre então mostra. Eles não estão sendo representados, mas o dinheiro vai pra quem, gente? O dinheiro vai pra essa caixa preta das ONGs. Cuidado com o racismo. Você já tomou, Clark? Governo. Marina Silva vai aparecer aí. Tomou o processo já? Da Marina Silva? Não, de qualquer pessoa por conta de opiniões. Acho que eu vou começar a tomar. Podia começar, quem tá acompanhando aí, podia começar agora. Ele cheiro tá precisando, no ar de alguns que estão chegando. Ele tá não, e é verdade, já tem tempo, né? Eu sinto cheiro no ar, tem coisa ali. Vai vir. Tem coisa ali. Altoé, vereador Altoé, já tomou? Eu já recebi um comunicado uma vez de arquivamento de uma denúncia de uma professora da UFMG contra uma lei minha. Olha. Foi uma lei de minha autoria que foi aprovada na Câmara Municipal, foi sancionada pelo prefeito, na época o Fuad,
E aí ela fez uma denúncia de que eu estava cometendo um ato de racismo em função daquela lei. Que bonito. Exatamente. Mas aí toda a lei foi baseada em tratados internacionais de direitos humanos que o Brasil é signatário, toda a justificativa foi feita com base nisso e o Ministério Público arquivou. Né? Eu odeio o Ministério Público. Só de ouvir aqui eu sinto... Ex-promotora de justiça. Não, tem uma doença que tá cometendo... Eu acho um problema, eu acho que é um erro muito grande a gente desfazer das instituições como um todo. Concordo. Porque a anarquia e um caos é a pior coisa que tem pra esse país. Concordo que a generalização não é boa. Gente, olha o debate que a gente tá fazendo. Eu tô falando da promotora que vai lá pedir pra Cláudia Leite mudar o nome da música de Yeshua de volta pra Iemanjá. Essa promotora teve o cérebro comido por uma Jesus ameba. Pra Iemanjá, né? Yeshua. É Yeshua? Não foi Jesus, pra voltar pra Iemanjá, era Yeshua. Ok. E ela tinha colocado Yeshua na música. Então você entende axé, eu não entendo tanto. Não, eu odeio axé, mas assim... ela pode escrever o axé do Yeshua, da Iemanjá, da puta que a pariu... como ela quiser. Não, você não pode falar palavrão nesse podcast. Nesse podcast não temos castração de debate. Não tem castração. Entendeu? E o que eu tô falando aqui não é da instituição como um todo, porque é até pueril falar isso para um professor de direito constitucional que nunca vai ser para obliterar uma Constituição. Ninguém aqui quer obliterar uma instituição. O que a gente tem que parar é com o MP ambiental radicalizado que existe, identitário que existe na procuradoria e nas promotorias de direitos civis, que eles são só militantes de extrema esquerda. Enquanto esses caras não tiverem freio, eles vão fazer o que eles fazem de maneira impune, vis-à-vis Alexandre de Moraes. O mesma MP coisa. Fernanda, você esteve no MP em que ano mesmo? 2012. Pois é, já mudou muito. Não, eu sei Já disso. mudou muito. Eu sei disso, mas é um perigo também a gente desfazer da instituição sempre como um Mas todo. isso nunca teve na mesa de ninguém. Nenhum político sério fala hoje no Brasil em desfazer de instituição. Ninguém fala isso. O que a gente precisa, sim... A gente não pode nem pensar mais. Não, e algumas instituições precisam sim ser desfeitas porque elas não representam nada. Justiça do Trabalho não representa nada. Ministério Público do Trabalho não representa nada. Tem que pensar na extinção sim do MPT. Justiça eleitoral. Justiça eleitoral. Pra que justiça não eleitoral? serve pra nada. Tem que devolver pros estados a autonomia pra fiscalizar isso. Desde quando a gente tem que centralizar tudo e colocar um ministro do STF pra conduzir o negócio? Deus me livre. Eu concordo. Isso tem que ser rebatido, tem que ser debatido. A gente tem que poder falar isso sem ser hostilizado. A gente tem que... Isso é pluralidade de ideias. Isso é liberdade de expressão. O brasileiro não conhece liberdade de expressão. O brasileiro acha que certas coisas não podem ser ditas. Não, eu pode ser concordo dito. com vocês, mas eu tenho uma preocupação muito grande. Por exemplo, se abrirem uma nova constituinte hoje, vocês acham que é bom? A gente não tem amadurecido no campo da direita e do conservadorismo. Eu acho que seria um fiasco uma nova constituinte Depende, hoje. mas depende, é porque... você está considerando que vão ser aqueles caras, que esses 513 e 81 que estão lá. E se você trouxer uma regra, nova constituinte nesse momento, mas não pode ser alguém que teve mandato nos últimos 12 anos e nem terá nos próximos 12 anos. Não confio na maturidade brasileira. Não tirando político. Mas eu vou falar uma coisa, a gente vai saber qual vai ser o momento certo disso. Acho difícil. Não, a gente vai saber. No momento que se isso for acontecer durante as nossas vidas, o momento certo a gente vai saber, vai estar em sintonia. Não tem essa sintonia. Não tem o debate público feito sobre reforma estrutural do STF. A gente não tem maturidade para isso. Não tem think tank de direita, não tem planejamento de curto, médio e longo prazo da direita, não tem direita nas universidades públicas, não tem os debates que a gente quer mainstream. Não tem a gente na comunicação fortalecido, não tem a gente no ambiente cultural fortalecido. Quer dizer, peraí, isso vai demorar, vai demorar. É a mudança geracional. A mudança geracional. É geracional. A gente vai lutar para uma Assembleia Constituinte talvez daqui a 20 anos. E a gente precisa fortalecer as instituições e não as pessoas. Quando você tem instituições fortes... Porque essa é a essência da tradição. Quando a instituição é forte, a pessoa entra e ela se amolda a instituição. Exato. O negócio não é acabar com as instituições, é fortalecer as instituições. Não, mas essas tem que acabar. Mas essas tem que acabar. MPT é marxista, Justiça do Trabalho é marxista, aprova, cria um ambiente cultural. Justiça do Trabalho pode acabar inteira. Eu sou a favor. Porque o Brasil ele criou instituições demais. Ele exagerou. OAB é uma autarquia especial, tem que acabar. Não, autarquia não. Ela é sui generis. Eu adoro isso. Eu tenho uma amiga que é médica. É muito ridículo. Uma vez eu falei, a gente discutindo, a OAB, OAB é o quê? Eu falei, sui generis. Ela falou igual o xixi. Eu falei, por quê? Ela falou, porque o odor do xixi é descrito como
Sui generis. Que Aquilo que ninguém sabe o que É igual esse É igual xixi. Vamos usar isso Mas agora. É aquilo que ninguém sabe o eu tô que é. desanimado com vocês, porque assim, vocês estão falando, se tiver uma constituinte, não quero constituinte. Nós vamos só ficar falando, então? Nós vamos só ficar falando? Não, a gente tá falando o seguinte, ela Eu só não vem... sei se o momento ela vem- agora seria o ideal pra ela ela acontecer. porque ela não Acho que vem é mais pra chorar as magicamente. pitangas hoje mesmo. Né? Não, ela não vem magicamente. Ela não vem do xixi da OAB, ela não vem do Sarney, que tá lá semi-morto. Ela não vai vir. De que mão vem uma constituinte dessa? Essa é que é a questão. Quem a gente tem lá gente hoje, vai né? saber quando tiver construído esse caminho. Esse caminho não tá nem começou a ser construído. Mas eu acho que ele tem que acontecer. Eu sou Sim. a favor que ele aconteça. É óbvio. Sim. Mas eu acho que a gente também não tem maturidade. A gente não tem voto, a gente não tem maturidade, a gente não tem nada. Não, vamos ver. O primeiro inimigo Hoje. comum foi missão dada, missão cumprida. Então, se esse inimigo comum que foi criado... Então, agora vamos voltar para o estado normal, como a Bonita lá falou? Uhum. É Mas isso? eu já ouvi isso de várias. E o Brasil, ela escreveu. E o Brasil vai viver Mas feliz eu já para ouvi isso de sempre muita agora? gente. Você também deve Mas ter eu vou ouvido, te né? falar. Eu acho que nós poderíamos falar um pouco Mas disso. olha que patético. A nossa vida, eu nunca imaginei o quão patética seria a carreira e a existência de algumas pessoas e que eu fosse mudar tanto de percepção sobre as pessoas ao longo da vida, de maneira tão dramática e tão insana. Porque eu vejo jornalistas prestar esse papel. Ser anti-liberdade de expressão, anti-concorrência. O jornalismo defendendo o suicídio, né? E outra, o jornalista que é contra a liberdade de expressão eu suicida. quase tive uma espécie de paranoia ouvindo a CNN, e daí eles têm uma mulher à tarde que tem um sorriso de Joker, que ela parece o maldito Joker ali do Batman, né? Uhum. E ela fica com aquele sorrisão estalado, assim, depois que ela faz algum comentário, e a câmera fica nela, e às vezes aparece um cara muito estranho também, e eles ficam sorrindo, e eu fico pensando, esses filhos da puta estão mentindo pra mim o tempo todo, eles estão fazendo lavagem cerebral em um monte de gente, isso é tudo uma farsa. E daí eu fico, eu fico até meio paranoico, porque é uma mentira deslavada, é boca. Eles estão fazendo, hoje, enquanto a gente tá aqui falando, eles estão fazendo campanha pro Messias. Deslavadamente. Não tô falando do ICL, eu tô falando do CNN e Globo News. E eu acho que é muito cuidado, eles são muito cuidadosos, assim, a semântica é utilizada de uma forma muito endereçada. Embaladinho. A história da estética do estúdio, sabe? De ser uma grande rede. Então, assim, CNN, Globo... As pessoas estão ali desarmadas assistindo. A maneira como a palavra da democracia aparece e reaparece e é combinada. Desarmadas assistindo aquilo, elas tendem a concordar. É muito difícil você ter o senso crítico, assim. É muito fácil ser idiotizado. Aceso dessa maneira. É muito fácil. Esse senso crítico que a gente tem decorre de muita coisa. Decorre de interesse na matéria, de muita leitura, né? A gente estuda, a gente lê, a gente... Agora, isso não é do brasileiro. O brasileiro não lê. Né? Então, assim, eu acho que o problema é muito grande por causa dessa estrutura toda que foi criada. Então, eu acho que no longo prazo a gente consegue reverter, mas no curto prazo eu não estou achando solução. Eu acho que a gente, infelizmente, vai ter... Fazer jejum, orar... Um próximo ano... E brigar. Vai ser um ano economicamente quebrado, né? Clareia entende mais aí da questão fiscal. Eu acho insolúvel a questão fiscal do Brasil. E ainda vai piorar, porque o Lula vai jorrar auxílio aí no ano que vem. O ano que vem vai ser talvez o pior deles, né? Porque ele vai jorrar auxílio, a gente já está, do ponto de vista fiscal, com déficit muito alto, e isso leva à inflação, só que o IBGE está falando que nossa inflação é 4,5%, né? Mas obviamente eu não sei onde está esse 4,5%, porque tudo é 15, 20, 30%. Agora, em 2027, independente de quem vencer, nós vamos ter um ano muito difícil. A própria ministra Tebet já falou. Resolve independente de quem vencer, vai ter que apertar. E aí vai ser um ano muito difícil. A gente está falando de liberdade e tal, que é um problema importantíssimo, mas a questão econômica, gente, assim, nós estamos indo para o fundo do poço, porque nós ainda estamos segurando na maquiagem, porque tem investimento público, só que o investimento público é insustentável. Então, pode esperar 2027. Mas a eleição já passou, para eles não tem problema nenhum. A gente está caminhando para o fim. A gente falou, eu acho, só de questões praticamente sem solução. Eu acho que a gente deveria entregar uma palavra de esperança, né? Pro pessoal aí. Não, eu acho que a gente construiu esperança aqui, muita esperança. E a esperança no curto prazo, ela deve residir aonde, assim? Na votação? Eu acho que sempre que você está numa ditadura nefasta e num regime de exceção, e se você ainda não abriu os olhos para isso,
esta pode ser a oportunidade para você abrir os olhos para isso. Isso já é um avanço. Não subestimem esse avanço. Não finjam que vocês realmente enxergam um regime de exceção quando vocês não estão vendo. É fácil ver, é só olhar. Tem os sinais, tem as pessoas, tem os mortos, tem os sequestrados, tem os torturados. É só você ver, é fácil de enxergar a cara de cada um. Só que a imprensa esconde isso de vocês, né? Você não vê na Globo, você não vê comoção pela morte do Clériston. Até hoje tratam a família dele que nem um bando de idiota. Tem quem não conheça a história do Clériston. Inacreditável, infarto. As famílias humilhadas, a Débora humilhada, os presos humilhados. Eu tenho um dos meus assessores foi do 8 de janeiro, né? Esteve lá e pegou 67 dias de cadeia, regime fechado, até conseguir sair. Mas assim, a experiência toda que o cara tem lá é surreal e o que o Alexandre de Moraes fez questão de fazer eles sofrerem é mais surreal ainda. E deixa eu contar uma novidade, não sei se vocês viram. Hoje eu li que o Alexandre de Moraes vai pessoalmente cuidar da execução das penas dessa trama golpista, ou seja, Bolsonaro e aliados. Porque geralmente como que acontece? A praxe, você deve saber mais do que eu, mas eu li que a praxe é o seguinte, o STF entrega para a vara de execução penal do estabelecimento prisional lá do réu. Comarca. Exato, da comarca, do estabelecimento da prisão lá do réu. Então, assim, ele vai acompanhar pessoalmente. Vocês lembram que um dos envolvidos no 8 de janeiro, que quebrou o relógio, ele foi condenado a 17 anos de prisão, se eu não me engano. Um juiz aqui de Minas. E aí um juiz de Minas, que era da vara de execução penal, fez a progressão do regime para o semiaberto. E ele investigou. O juiz foi com correição no juiz pediu Conselho Nacional de Justiça. O juiz pediu desculpa, lembra? Então, assim, ele vai fazer isso agora. A gente já chegou nesse nível de império, sem lei, império do imperador. Então, assim, a oportunidade para você se aprimorar, entender o contexto moral que a gente vive, cara, só isso acho que já é um belo processo de autodescoberta da pessoa e depois criar conexões reais que vão frutificar num país mais livre para o futuro. Como vão ser essas conexões que você vai criar? Não sei, você às vezes vai ser o cara que vai escrever um livro que vai fazer mais sucesso que o da Djamila Ribeiro, você vai ser o pesquisador que a gente precisa para apontar e para desmentir vários estudos da esquerda, você pode ser o cara do front na comunicação, o cara do front na política, mas assim, de qualquer forma, a tua empresa, o teu ofício, a tua família, de alguma forma eles têm que estar conectados com a realidade. Você não pode viver uma vida de mentira. E pelo menos só o fato de você saber que... Aí tem duas coisas, né? Uma vez que você descobre qual é a verdade, aí você tem o peso moral de fazer algo a respeito disso, mesmo que seja meia hora por dia, mesmo que seja só ajudando com doação, mas você começa a descobrir o peso moral do conhecimento que você tem sobre a realidade do país. E eu acho muito interessante você falar de livro, porque a gente fica achando que tá tudo muito acabado, e tem vários livros que estão, assim, no ranking dos mais lidos do nosso lado. Então, você pega o livro do Gustavo Maltache, Contra Toda Censura, ele sempre tá no ranking dos mais vendidos. Mesma coisa agora com um livro que eu ainda não li, que eu vou comprar do Narlock, sobre ativismo climático, sobre a verdade, sobre esse alarmismo climático. Então, assim, esses livros existem e as pessoas estão lendo. É que a gente fica tão imerso na desesperança que a gente esquece que tem gente muito boa escrevendo. Então, 2 dicas de livro são essas, assim, para começar. Tem o do Marcília também. Esse do Narlock eu tô lendo, inclusive. Excelente. Excelente, com muitos dados. Ele traz muito o empirismo pro debate, assim, porque o debate é muito focado no sentimento, né? Então ele traz o empírico e tira a história da emoção da jogada. Perfeito. E você, Fernanda, uma palavra de esperança pra gente? Não, a gente tem aqui possíveis candidatos, inclusive espero que ano que vem estejam aqui já falando de propostas, né? Mas para além da candidatura e da sua atuação esplêndida, porque Fernanda é unanimidade, é impressionante. Verdade. Unanimidade. Não, mas a gente escuta críticas, né, de todos os lados, e você parece que você agrada até espectros mais moderados da esquerda, sabia? Não sabia. Eu acho que sim, você consegue ter um diálogo, assim. E isso é uma habilidade muito importante e rara. Assim, eu não sou muito de esperança, não, eu sou mais de resiliência. Boa.
Eu sou da época do Guerra nas Estrelas, onde tinha o Darth Vader. O Jabba the Hutt. O Jabba the Hutt, que foi meu grande medo de vida, que eu já contei isso pra vocês. Né? Mas ali você tem a resiliência de aos poucos ir minando. Né? Eu sou da época do Thundercats. É isso aí. Onde você, aos poucos, você vai minando pra acabar com o Munra, entendeu? Então eu sou de resiliência, porque acho que é um espírito já muito maravilhoso. Eu sou de resiliência e, assim, o meu pensamento é de longo prazo, é de mudança geracional. Eu, como mãe, faço meu papel, igual minha mãe fez comigo e com os meus irmãos. Mamãe, ela sempre estudou geografia e história com a gente. Ela nunca abriu mão de estudar geografia e história. Porque na hora de estudar, ela falava assim, filho, na prova você coloca assim, mas na vida real, deixa eu te contar como é que funciona. Meus meninos têm 9 e 11 anos, e eu já funciono assim. Lá em casa também. Eles sabem o que eles têm que colocar na prova, mas eles sabem o que é a vida real. E eu acho que a gente, como pais, a gente tem essa obrigação de formação. E é isso, né, Camila? A gente não vai desistir nunca. Não. Mas também não vou ficar aí na esperança, não. A gente vai minando aos pouquinhos até conseguir desarmar a bomba. E se a gente conseguir, né, impedir alguns maus de serem executados, tá bom. Que isso, é o que a gente leva. As pessoas falam comigo. Não precisa ser um futuro grandiloquente, cheio eu acho que é por aí mesmo. do peso que a gente coloca sobre as nossas Tem muita gente que fala, o que você faz como vereadora pra mudar? Eu falo, olha, se eu faço mudança, eu não sei, mas eu tô segurando um barranco danado pra não desabar em cima da sua cabeça, você pode ter certeza. Tá aqui, ó. É isso aí. É isso. E você, Clara, Antônio. Não, o meu é bem simples. Eu acho assim, gente, não pensem que somos poucos. Eu acho que nós somos muitos, mas a gente está desorganizado. Então a gente tem que se organizar, procure pessoas que pensem como você, porque na hora que a gente se organizar, a gente vai retomar esse país. Maravilhoso. Eu acho que o espírito deve ser esse. Eu acho que quem está nos assistindo vai começar a acompanhar esse canal, tem que imaginar isso, que nós conseguimos ser gregários, a gente consegue se unir. E falta estratégia. Então, que se inicie uma era em que as pessoas, eu acho que a consciência do brasileiro está se aprimorando cada vez mais, o interesse pela política também. E eu não digo que eu gosto de política, sabe? Política é chatérrimo, mas é uma obrigação. Isso aí. É uma obrigação, porque o preço de sermos governados, da negligência, é sermos governados por corruptos ou incompetentes, ou os dois ao mesmo tempo. Ou netinho de Paula. É isso aí. Netinho de Paula. Então, eu acredito nisso. A proposta desse podcast é exatamente essa, trazer pessoas que agreguem, ouvir diversos pontos de vista, e eu acho que isso é o início de fazer alguma coisa, né? Onde vamos chegar, só a história vai dizer, mas eu acho que a gente começa a fazer alguma coisa. Parabéns pelo programa, obrigado pelo convite. Maravilhoso. E eu queria agradecer por vocês aceitarem um programa assim, né? Fantástico. Novo, chamei de última hora. Sempre viremos, só chamar. Verdade. Verdade. Eu vou pra qualquer projeto da Camila. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte, opiniões diversas, a gente tá sempre aqui, a gente vai trazendo opiniões diversas. Vambora. E se não for, os debatedores e ela da esquerda, faz aqui, a gente entra via link e a gente bagunça o negócio, é isso aí. Eu vou trazer, pro Claré, eu vou trazer de debatedor o vereador do PT que colocou ele. Traz. Não tem uma Sâmia Bonfim aqui do estado de vocês, não? Tem Duda Salaber. Né? Quem mais? Melhor encerrar, né? Antes que a gente seja cancelado. Antes que a gente seja cancelado. Melhor. Obrigada, gente. Valeu, obrigado. Obrigada. E a gente vai anunciando lá nas mídias quais são os próximos episódios. Obrigada.